A história começa com um castelo em chamas, onde vemos dois homens lutando. Esse lugar era um dos castelos da família Ragnar, uma família de arquiduques que protegia o Império e o extremo norte do continente. Eles eram fortes e poderosos, e nosso protagonista Tel Ragnar herdou esse sangue de dragão. Todos os membros da família Ragnar, seja em magia ou esgrima, nasciam com um talento incrível, menos Tel. Não importava quanto ele se esforçasse, ele não era capaz de alcançar grandes realizações. Ele perde a batalha, e descobre que quem estava o atacando era seu antigo instrutor de esgrima Randon, que ri dele, e zomba por mesmo ele tendo se esforçado, não pôde superar sua falta de talento. Então Tel grita dizendo que ele se intitulava seu instrutor, mas só o ensinou técnicas inúteis, e o havia vendido para aqueles desgraçados. Randon corta o braço de Tel, e o agarra, mostrando a destruição do castelo, e o corpo de sua mãe. Sem parar de humilhá-lo por ser fraco, ele continua. Domado pela fúria, Tel tenta matar Randon, mas é acertado por alguém que grita com Randon, dizendo que ele estava demorando demais. Randon se desculpa dizendo que ele tinha que se despedir, pois tinha muitas memórias com ele. Enquanto Tel sentia seus olhos ficarem pesados, ele pensava que no fim não conseguiu proteger nada, não conquistou nada, como se tudo estivesse sendo levado pelas chamas. Ele se pergunta se era mesmo o fim, e diz para si mesmo que se tivesse talento, tudo poderia ser diferente. Então, uma tela aparece dizendo que ele estava morto, e diz que a característica de Tel foi ativada, e ele será levado ao ponto de regressão. Quando Tel abre seus olhos, vê uma espada de madeira apontando para ele, e Randon na sua frente perguntando se ele estava sonhando acordado de novo, e diz que a aula acabou por hoje. Tel se pergunta o que estava acontecendo, pois ele tinha acabado de morrer, e pensa que estava tendo um sonho, já que a última coisa que viu antes de morrer foi a cara de Randon. Então uma mensagem aparece na sua frente dizendo que era a missão do tutorial, e mandava ele socar a cara de Randon. Ele se pergunta o que era aquilo, e se estava mesmo tendo um sonho. Notando que Randon não estava vendo a tela de mensagem, ele não pensa muito nisso, e diz que pode ser Deus lhe dando uma chance de descontar toda a sua raiva. Ele larga sua espada de madeira, e desfere um soco que acerta a cara de Randon, mas o soco foi muito fraco. Enquanto Tel pensava que aquele sonho era muito real, Randon o acerta com a espada de madeira, e o arremessa para longe, enquanto diz que a aula já acabou, e que mesmo frustrado da cerimônia está chegando, e ele não ter aprendido nada, Tel não deveria descontar sua raiva no professor. Ele continua falando que um Ragnar deve usar espadas, e não os punhos, e vai embora. Enquanto isso, todos ao redor falavam mal de Tel, mas ele estava mais surpreso quando Randon falou da cerimônia, e começou a pensar que tudo parecia tão real. Ele nota que isso não era um sonho, se lembrando que a cerimônia foi há 10 anos. Ele percebe que havia voltado para quando tinha 17 anos, e se pergunta como isso era possível. A tela aparece novamente para ele, dizendo que ele completou a missão do tutorial, e como recompensa ganhou o talento do Ragnar, e pergunta se ele aceita ou não. Ele aperta em sim, e sente a mudança em seu corpo, enquanto o sistema fala que ele recebeu sua recompensa, e que seus atributos iriam aumentar de forma incrível. No Palácio das Rosas, vemos Randon conversando com alguém. Ele estava falando sobre o mau desempenho de Tel, dizendo que nunca tinha visto alguém tão ruim antes. Mas, sorrindo, ele afirmou que daria o seu melhor para ensiná-lo e prepará-lo para a cerimônia que aconteceria dali a 5 meses. Ele estava conversando com Cecília Ragnar, mãe de Tel, que agradeceu, e entregou a ele um saco cheio de moedas de ouro, pedindo que cuidasse bem de seu querido filho. Randon aceitou, e prometeu cuidar dele. Nos corredores do castelo, vemos Randon olhando para as moedas de ouro na sacola, e dizendo a si mesmo que, mesmo ensinando mal Tel, ele era a pessoa com menos talento que já havia visto. Ele pensava que seu futuro estava garantido, pois receberia ainda mais dinheiro vazando informações sobre Tel e atrasando seu crescimento. Nesse momento, ele viu alguém correndo em sua direção. Era Tel, que passou por ele rapidamente. Ao vê-lo, Randon o chamou de inútil. Tel chegou ao local onde sua mãe estava, e chorando, a abraçou, surpreendendo ela. Ele teve certeza de que realmente havia voltado no tempo. A imagem de sua mãe morta diante de seus olhos não saía de sua mente, e ele queria mudar o futuro. No entanto, ainda era muito fraco. Ele pensou na mensagem estranha que recebeu, e concluiu que, se aquilo fosse verdade, ele teria uma chance de se tornar mais forte. Forte o suficiente para vencer nessa corrida de linhagem, e se vingar de Randon. Então ele decidiu seguir a missão do tutorial, e treinar seu corpo até o limite. Tel estava correndo pela arena enquanto refletia sobre seu desejo de vingança. Ele sabia que com seu corpo fraco, não podia fazer nada, então precisava se fortalecer primeiro. Ele se lembrou das informações da Guilda Neve Negra, onde trabalhou no passado. Nessa guilda, ele cuidava das informações, já que não tinha habilidade como combatente. Ele recordou itens que poderiam fortalecê-lo nesse tempo, como o elixir de sangue, que seria extremamente valioso no futuro, além de pergaminhos, e do treinamento
treinamento infernal que fez por falta de talento, mas agora ele tinha o talento dos Ragnar. Enquanto corria, as pessoas ao redor comentavam sobre quantas voltas Theo estava dando, e se perguntavam de onde vinha tanta energia. Theo, por sua vez, sabia que precisava continuar. Ele também balançava sua espada ao limite de suas forças para ficar ainda mais forte. Já havia concluído 65% da missão do tutorial. Os dias se passavam, e Theo continuava treinando. Uma mulher observava. Era Evelyn Nereville, a gerente do quarto centro de treinamento. Ela comentou que Theo já estava treinando há dias, sem sequer parar para dormir, e se perguntou se a falha dos Ragnar realmente não tinha talento. Enquanto isso, Theo estava exausto. Mesmo após dias de treinamento intenso, a porcentagem de progresso ainda estava em 97%. Ele sabia que, se descansasse, a porcentagem diminuiria, então decidiu treinar até o limite, motivado por sua raiva. Finalmente, alcançou 100%. O sistema o parabenizou e ofereceu sua recompensa, mas ele caiu de exaustão. Reunindo suas últimas forças, aceitou a recompensa antes de desmaiar. Uma luz azul emanou de seu corpo. Quando Theo acordou, ele não sabia onde estava. Evelyn o tranquilizou, explicando que ele estava no salão do quarto centro de treinamento. Ela disse que qualquer Ragnar desmaiaria se exagerasse tanto como ele. Ao vê-la, Theo a chamou pelo nome, e Evelyn comentou que ele ainda se lembrava dela. Ela se apresentou novamente como gerente do quarto centro de treinamento, e explicou que o trouxe ali para descansar após seu desmaio. Theo agradeceu, e Evelyn mencionou a regra dos Ragnar, que era proibido abrir o círculo de mana antes da cerimônia. Theo afirma que sabia sobre essa regra, e pergunta por que ela estava falando isso. Evelyn diz que ele abriu o círculo após o desmaio. Theo fica sem entender, mas ele se lembra da recompensa do tutorial, que era um coração de dragão. Lembrando disso, ele fica animado. Um círculo de mana pode ser colocado em um coração de dragão para que o círculo funcione de maneira mais eficiente, mas humanos o usam abaixo do abdômen, pois por não serem dragões, o coração humano não aguentaria um círculo de mana. É por isso que todos os guerreiros de Ragnar anseiam por um coração de dragão, para poder ter uma forma de ter um poder incrivelmente mais forte de forma mais fácil. E agora Theo possuía um coração de dragão. Ele agradece ao sistema por dar recompensas tão incríveis, mas também se lembra que é por isso que ele estava nesta situação perigosa agora. Theo fala que Evelyn Nereville era uma espadachim de alto nível, que se aposentou depois de perder seu braço esquerdo, e acabou se tornando a gerente do quarto centro de treinamento, mas em seu auge ela foi a comandante oficial da Cavalaria Branca da Armada de Dragões. Ela era tão habilidosa que até o dragão demônio da Cavalaria de Dragões a adorava, mas ela também era conhecida como alguém de princípios muito fortes. Ela não se importava com status e nem força, e não tolerava qualquer tipo de trapaça ou covardia, e devido à fraqueza de Theo, ela abandonou o posto como sua mestra. Ou seja, se ela descobrir sobre seu núcleo de mana no coração de dragão, ela o matará na mesma hora. Entretanto, ele começa a perguntar se ela se responsabilizaria pelas consequências de acusá-lo, enquanto em pensamentos ele fala que o único jeito de ele não ser pego era usando os princípios dela contra ela. Então Theo começa a falar que ele também era herdeiro dos Ragnar, e se descobrirem que ela o acusou sem fundamentos, eles podem considerar isso um desrespeito para o sobrenome dos Ragnar. E ela responde que sabe disso, pois essas são as regras. Então ele pergunta se ela sabe qual é a punição por humilhar um herdeiro de Ragnar, e ela responde que seria execução. Theo então pede para ela checar se ele realmente tinha um círculo de mana. Evelyn se surpreende e se pergunta se Theo foi sempre assim. Então ela se aproxima e coloca sua mão no abdômen de Theo, enquanto pensava que mesmo se ele tiver sangue dos Ragnar, regras eram regras. Então ela checa, mas não sente seu círculo de mana. Então Theo pergunta se ela encontrou algum núcleo de mana. Evelyn se ajoelha e diz para ele matá-la pelo pecado de tê-lo acusado, enquanto Theo pensava que não tinha como ele ter um núcleo, já que o coração de dragão era bem diferente de um núcleo comum, pois o núcleo de mana no coração de dragão pode ser escondido pelo usuário livremente. Sem falar que o coração de dragão poder ser usado por humanos só seria descoberto daqui a alguns anos. Então não tinha como ela saber. Então ele coloca sua mão no ombro dela e diz que está tudo bem. Ele fala que não tinha muitas pessoas que arriscariam suas vidas para descobrir a verdade sobre um herdeiro dos Ragnar. Enquanto em pensamentos ele fala que seria bom uma pessoa tão forte ficar devendo um favor a ele. Então ele fala para ela que sabia que o motivo para ser proibido abrir o seu núcleo de mana antes da cerimônia era para que a mana não transbordasse. Ele estava feliz por ela se preocupar com ele, a falha dos Ragnar, e agradece por ela cuidar dele, deixando ela sem expressão. Enquanto isso, Theo caminhava pensando sobre o quanto ele poderia ficar mais forte agora com um coração de dragão. Alguns dias depois, vemos Theo sendo treinado pelo Random. Theo percebe que Random só estava lhe ensinando coisas inúteis, e conclui que isso só podia ser a mando de alguém. Então ele se lembra da pessoa que o matou. Ele tinha que descobrir quem era. Então, pensando em um
plano, ele fala com Randall, que tenta dizer para ele que era proibido conversar durante o treino. Mas Theo interrompe, e diz que ele não queria participar dessa aula, pois era um completo lixo, e pergunta como ele conseguiu se tornar um espadachim de grau médio com esse nível de habilidade. Theo pensava que o dinheiro que Randall recebeu era para vigiá-lo, enquanto fingia ser seu professor, então ele só tinha que fazer ele desistir desse posto. Então ele se aproxima dele, e diz que suas habilidades eram piores que lixo, o que faz Randall se zangar. No Palácio de Camélia, um jovem estava correndo para avisar a um homem que Theo vai lutar contra seu próprio professor em uma semana, mas o rapaz simplesmente tacou o copo que estava em sua mão na cara do jovem, enquanto dizia que isso não era da conta dele. Esse era Xion Ragnar, o Tigre Negro, um dos 4 caçadores do norte, e ao seu lado estava outro dos 4 caçadores, Remington Narcio, o Leão de Prata. Então um homem entra, mandando a Xion tomar cuidado, pois muita coisa pode dar errado se ele abaixar a guarda. Esse era um dos 9 dragões, o Dragão Celestial, Ed Troivan, tio de Ashion. Ashion fala que seu tio se preocupa demais, e pergunta por que ele está tão preocupado. Seu tio fala que em Ragnar tudo pode acontecer, e mesmo uma chama no vento pode se alastrar a qualquer momento. Mas Ashion fala que isso era uma oportunidade de se livrar de Theo. Então uma semana se passa, e no quarto centro de treinamento, o público olhava para a arena, enquanto Theo encarava seu adversário, pensando que só queria que ele se demitisse. Mas as coisas saíram do controle. Porém, já que as coisas ficaram assim, ele iria se vingar agora. Então vemos mais uma missão do tutorial, que pedia para ele lutar e vencer Randall. Theo, após dizer que as habilidades de Randall eram um lixo, anunciou que o demitiria. Randall tentou argumentar que ele não podia fazer isso, já que ainda faltava muito tempo para o fim do contrato, mas Theo o contradisse, dizendo que como foi ele quem o contratou, poderia demiti-lo quando quisesse. Theo pensava que embora desejasse matar Randall naquele momento, não estava confiante em suas habilidades. Primeiro, ele precisava se separar de Randall e reunir informações sobre ele. Randall, por sua vez, pensava que se fosse demitido agora, sua missão falharia. Ele tentou convencer Theo, alegando que seria injusto ser demitido dessa forma e que levaria o caso ao tribunal. Enquanto Randall falava, Theo viu uma mensagem do sistema surgindo, dizendo que deveria lutar contra Randall e vencê-lo. Nesse momento, Evelyn apareceu e sugeriu que resolvessem a questão do jeito dos Ragnar, num duelo de espadas, a lei que o mais forte sobrevive. Eles seguiriam a vontade do vencedor, dispensando a necessidade de um tribunal. Randall acreditou que os céus estavam ao seu lado. Theo, no entanto, não gostou da ideia, pois sabia que não conseguiria derrotar Randall naquele estado. Uma semana depois, o público se reuniu para assistir ao combate, zombando de Theo. Muitos diziam que ele não tinha chance contra Randall. Randall provocava Theo, dizendo que se ele desistisse e pedisse desculpas, pouparia sua vida. Mas Theo respondeu dizendo para Randall desistir e aceitar ser demitido antes que perdesse um braço. Irritado, Randall recusou. Inicialmente, ele só queria ensinar uma lição a Theo, mas agora estava decidido a matá-lo. Randall permitiu que Theo atacasse primeiro, já que era seu mestre. Então Theo avançou, e Randall ficou em guarda. O público estava surpreso, mas ao mesmo tempo comentava que, como esperavam, Theo estava sendo dominado. Nesse ritmo, ele poderia morrer. Randall zombava, dizendo que Theo jamais poderia vencer um espadachim de grau médio. Ele pensava que, embora Theo tivesse melhorado, não estava nem no nível de um espadachim de baixo grau. Nesse momento, Theo se lembra da conversa que ele teve com Evelyn, na qual ele perguntou por que ela havia marcado o duelo. Evelyn explicou que estava ajudando, pois ele nunca conseguiria se livrar de Randall apenas demitindo. Ela disse que percebeu que algo estava errado no treinamento de Randall e começou a investigá-lo. Isso deixou Theo pensativo, já que ele não se lembrava de Evelyn agindo assim em sua vida passada. Evelyn continuou, dizendo que os rastros de Randall levavam ao Palácio Camélia. Isso deixou Theo irritado, pois percebeu que tudo fazia parte da guerra pelo trono. No entanto, ele se acalmou e confessou que não tinha chances de vencer. Evelyn discordou, afirmando que ele não deveria subestimar seu potencial. Voltando à batalha, Randall continuava avançando e atacando. No entanto, Randall começou a notar que todos os seus ataques estavam sendo defendidos com precisão. Surpreso, ele exclamou que aquele não era o mesmo Theo que ele conhecia, e perguntou quando ele evoluiu tanto. Até o público começou a perceber a estranheza do combate, notando que Theo parecia estar controlando o ritmo da luta. Evelyn sorria enquanto assistia, lembrando da conversa com Theo, em que ela revelou que o treinaria durante aquela semana para garantir sua vitória contra Randall. Evelyn declarou que, mesmo sendo contra as regras, ensiná-lo era necessário, já que Randall não era digno de ser um professor. Isso deixou Theo feliz, pensando que foi uma boa ideia fazê-la lhe dever um favor. Ele perguntou por que ela estava disposta a ajudá-lo. Evelyn respondeu que já conheceu alguém obcecado por talento igual a ele. De volta à luta, Randall estava preocupado. Ele não entendia como Theo, que nunca havia demonstrado talento, chegou a tal nível. Theo perguntou para quem Randall estava trabalhando. Nervoso, Randall gritou que não sabia do que Theo estava falando. Então Theo mencionou o Palácio Camélia, o que deixou Randall visivelmente assustado. Theo agradeceu a Randall por ser honesto, e se aproximando rapidamente
rapidamente, perguntou se ele sabia como era a sensação de ter um braço cortado. Com um movimento rápido de sua espada, Theo cortou o braço de Randall, que começou a gritar de dor. Então Theo finalmente teve a certeza que ele estava mais forte. Repetindo as palavras de Randall em sua vida passada, Theo decapitou Randall com um golpe certeiro, deixando todos ao redor chocados. O sistema, impressionado com o desempenho de Theo, anunciou que ele havia cedido às expectativas e concedeu a ele um prêmio adicional. Todos no estádio estavam surpresos. Um aprendiz venceu um espadachim de grau médio. Enquanto isso, Theo pensava que em sua vida passada, sofreu muito por causa de sua fraqueza, mas nesta vida ele não estaria abaixo de ninguém. O sistema então fala sobre as recompensas de Theo. Ele ganhou uma habilidade chamada Observação, e também ganhou um ano de poder mágico. Enquanto ele se perguntava o que era essa habilidade de observação, um homem pula e pousa à sua frente gritando seu nome, surpreendendo ele. Esse era o dragão demoníaco, Julius Ragnar, comandante da cavalaria armada do dragão. Ao ver Julius, o público fica surpreso, enquanto Evelyn pensa que Julius destruiu todo o chão. Enquanto isso, Julius estava parado na frente de Theo, liberando uma presença assustadora que o deixava sem saber o que fazer. Então Julius abre um sorriso e parabeniza Theo pela vitória, dizendo que estava surpreso por ver um aluno superar o mestre. Mesmo que não fosse certo matá-lo, ficou sabendo que Randall merecia morrer. Colocando a mão no ombro de Theo, Julius o convida para fazer parte de sua cavalaria armada do dragão. Evelyn não demonstra surpresa com a declaração, mas o público fica chocado. Na plateia, uma pessoa pergunta a outra se já houve algum caso de alguém ser levado como aprendiz antes da cerimônia do despertar. Em pensamentos, ele já se respondia, pois era impossível medir o talento de alguém tão rápido. Mesmo que Julius fosse incrível, ele não podia prever o potencial de Theo Ragnar. Então ele se pergunta se Julius podia enxergar algo, ou se estava apenas apostando em Theo. Enquanto isso, Theo recusa a proposta de Julius, deixando todos surpresos. Os rumores sobre o duelo começaram a se espalhar por toda a família Ragnar. Todos falavam sobre como Theo massacrou seu professor, e sobre sua recusa à proposta do dragão demoníaco. No Palácio Camélia, Aimil Ragnar, a dona do palácio, conversava com Ed sobre a morte de Randall. Ela comentava que agora com Evelyn ao lado de Theo, eles não poderiam interferir na escolha de seu mestre. Se ele começasse a se destacar, não seriam capazes de controlá-lo. De repente, um jovem chega dizendo que não havia motivo para preocupação, pois o líder do clã não se importaria com isso, e não atrapalharia seus planos. Esse jovem era Xion, filho de Aimil. Ela responde que o único jeito deles assumirem o Palácio das Rosas sem ofender o líder do clã era se Theo continuasse fraco. A Xion diz que Theo ainda não tinha talento, e que não era surpresa Evelyn e o dragão demoníaco ficarem ao lado dele, pois eles sempre apoiavam fracotes. Seu tio o alerta para não tomar decisões imprudentes, mas a Xion diz que já que estavam tão preocupados, ele iria brincar um pouco com Theo. Enquanto isso, Theo treinava com Evelyn. Ela pergunta por que ele não aceitou entrar na cavalaria armada do dragão. Em pensamentos, Theo diz para si mesmo que estaria mentindo se dissesse que não queria, pois esse era seu sonho em sua vida passada. Porém, agora ele não queria se limitar. Pensando nos benefícios que poderia receber ao ficar em primeiro lugar na cerimônia do despertar, entrar na cavalaria armada do dragão não era mais tão atrativo. Ele responde que não queria privilégios especiais e que estava feliz em treinar para a cerimônia. Evelyn sorri com a resposta e comenta que o comandante ficará desapontado. Theo ativa sua habilidade de observação e vê uma janela mostrando as características de Evelyn. Ele percebe que a habilidade era muito útil e que lhe daria uma boa vantagem no futuro. Ele nota algo interessante nas características de Evelyn, onde diz que ela aprecia a humildade e o caráter dele, e está se sentindo energizada enquanto treina Theo. Além disso, ela sente falta da cavalaria armada branca de dragões. De repente, eles são interrompidos por um jovem. Ele queria falar com Theo. Achando sua expressão assustadora, Theo usa a habilidade de observação e descobre que aquele rapaz desejava lutar com ele. Surpreso com isso, o sistema o informa sobre sua última missão do tutorial, se livrar do título de A Falha dos Ragnar. O jovem comenta que é muito fã de Theo, e que o havia ignorado esse tempo todo, e achava que o título de Falha dos Ragnar combinava perfeitamente com ele. Isso deixa Theo irritado, mas o rapaz continua, explicando que viu ele treinando todos os dias, se esforçando mais do que qualquer um. Ele reconhecia que esse esforço resultou na evolução que testemunhou na arena. O rapaz fala que queria desistir por ser chamado de idiota no Batalhão do Sul, mas foi Theo quem o inspirou a continuar. Então, ele pede para lutar contra Theo. Inicialmente, Theo suspeita, mas ao usar sua habilidade de observação, percebe que ele estava sendo sincero. Theo reflete que, após derrotar Randall e com os boatos de Julius o ajudando, ele esperava ser desafiado por aqueles que se sentiam inferiores para testá-lo.
desafiá-lo. No entanto, aquela atitude mostrava que o orgulho dos Ragnar ainda existia, mas de uma forma diferente. Considerando que no futuro precisaria de aliados ao se tornar líder do clã, Theo decide aceitar o pedido. Pensando na missão que finalizaria o tutorial, Theo vê a oportunidade perfeita para abandonar o título que carregou em sua vida passada. Ele pede licença a Evelyn, que o incentiva a demonstrar suas habilidades. Theo se posiciona e se apresenta ao oponente, que faz o mesmo. O rapaz avança rapidamente, e Theo defende o golpe com sua espada. O jovem pensa que Theo era incrivelmente rápido, mesmo sendo considerado uma falha. Enquanto isso, Theo reflete que em sua vida passada, um oponente como esse menino já seria um grande desafio. No entanto, agora ele conseguia lutar com facilidade. Em um golpe certeiro no abdômen, Theo lança seu oponente para longe, que assume a derrota e agradece pela luta, dizendo que aprendeu muito. Theo responde que foi uma boa luta. Theo, ao ver seu reflexo na espada, se pergunta se poderia usar a habilidade de observação em si mesmo. Ao tentar, uma janela com suas características aparece diante dele. O sistema informa que a partir de agora, ele pode visualizar seus atributos em forma de pontos. Ao analisar suas características, Theo percebe que suas habilidades estavam categorizadas como talento. Ele conclui que ao continuar completando missões, poderá desbloquear mais habilidades. Observando que seu poder mágico era alto, ele se surpreende ao ver que seu atributo de sorte estava negativo, se questionando se havia sido amaldiçoado em sua vida passada. Enquanto Theo reflete sobre como aumentar sua sorte, percebe uma multidão ao seu redor. Evelyn comenta que mesmo que Rendon fosse fraco, ele ainda era um espadachim de grau médio. Ela explica que em Ragnar, só existem duas reações ao mais forte, que eram inveja ou admiração. E aquelas pessoas ao redor claramente demonstravam admiração. A multidão começa a gritar, elogiando Theo e querendo desafiá-lo. Ele aceita os desafios e luta contra cada um dos jovens presentes. Durante os combates, o sistema informa que sua providência na espada estava aumentando. Além disso, por ganhar o respeito dos outros, sua sorte também aumentava. Percebendo isso, Theo se questiona se isso estava relacionado à sua reputação. Ele conclui que precisaria continuar lutando para se fortalecer. Já cansado, pergunta quem seria o próximo. Ao olhar para a tela da missão, nota que a porcentagem de conclusão aumentou apenas um ponto. Ele deduz que isso aconteceu porque os desafiantes já pensavam diferente sobre ele, e que para progredir, precisaria lutar contra pessoas mais fortes ou mostrar suas habilidades diante de outros. No meio da multidão, um jovem pergunta se Theo está bem, considerando o cansaço. Theo responde que descansará quando quiser, e que agora não era o momento. Nesse instante, surge Remington Narcio, o Leão de Prata. Ao vê-lo, tanto Theo quanto a multidão ficam surpresos. Remington era um dos 4 Caçadores do Norte, um título dado às pessoas mais fortes da geração anterior à cerimônia. Remington se apresenta e desafia Theo para um duelo. Theo aceita o duelo e se posiciona, sentindo um misto de empolgação e nervosismo. Pensando em sua missão, Theo percebe que nunca esperou enfrentar o gênio da espada tão cedo. Mesmo assim, está determinado a dar tudo de si, questionando se ele atual seria capaz de derrotar um dos 4 Caçadores do Norte. O resultado do confronto entre Theo e Remington foi a espada de Theo se despedaçando. O público comentava que isso era esperado, pois não importava o quanto Theo tinha evoluído nesse tempo, ele ainda não havia chegado ao nível dos 4 Caçadores do Norte. Porém, o Rodrigo discordou, dizendo que Theo havia demonstrado um grande espírito diante deles. Então, ouviram Remington dizer que perdeu. Ele explicou que após tantos combates, a espada de Theo estava muito desgastada, e ele estava extremamente cansado. Mas Theo rebateu, dizendo que no campo de batalha, ninguém era tão considerável assim. A derrota de Remington aconteceu no momento em que sua espada se quebrou. Em um gesto de respeito, os dois apertaram as mãos. Remington comentou que gostaria de duelar com Theo novamente, de forma mais apropriada, e Theo respondeu que também gostaria. Isso deixou o público agitado, pois Theo havia conquistado o reconhecimento de um dos 4 Caçadores do Norte. Com isso, a porcentagem da missão subiu para 35%. Enquanto pensava, Theo refletiu que mesmo tendo ficado mais forte, ao cruzar espadas com Remington percebeu que ainda tinha um longo caminho pela frente. Apesar de sua sorte ter aumentado em 10 pontos, e sua reputação melhorado, o progresso na missão ainda era lento. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de acelerá-lo. Então, Remington revelou que o verdadeiro motivo de sua vinda não era apenas o duelo, mas sim convidar Theo para entrar no grupo dos Dragões de Escamas. Todos ficaram surpresos, pois esse era um grupo exclusivo, composto apenas por pessoas selecionadas. Além disso, foi Remington quem fez o convite pessoalmente a Theo. Ele, ainda surpreso, perguntou se era apropriado alguém como ele entrar no grupo, já que apenas pessoas qualificadas eram aceitas. Remington respondeu que Theo era muito qualificado. Ele explicou que o grupo não era famoso
porque era pequeno e reservado, composto apenas por aqueles que participariam da cerimônia. E isso deixou os outros ao redor tristes, e questionando por que não haviam sido convidados. Theo sabia que o verdadeiro motivo era porque o grupo girava em torno de Axion, sendo um lugar cheio de pessoas que o desprezavam. Contudo, ele também sabia que era o melhor lugar para aumentar o progresso da missão e ganhar reconhecimento de Axion e do Palácio Camélia. Sem motivos para recusar, Theo aceitou o convite, deixando Remington feliz. Informou que o próximo encontro seria dali a 2 semanas. Enquanto isso, Evelyn observava a situação de longe. Mais tarde, no Palácio das Rosas, no quarto de Theo, sua mãe entrou radiante. Ao se virar para falar com ela, Theo notou vários empregados entrando com roupas elegantes. Sua mãe se aproximou e comentou que soube de sua entrada no grupo dos Dragões de Escamas. Ela explicou que esse era um grupo que até o conselho observava atentamente. Cada detalhe, desde o modo de vestir até o comportamento, era avaliado. Theo tentou tranquilizá-la, mas ela disse que cuidaria de tudo para ele. Como ex-atriz, sabia lidar com esses detalhes. Enquanto ela falava, Theo pensava em como sua mãe, uma concubina pobre, devia ter sofrido por ter um filho como ele. Ele imaginou o quanto ela devia ter se culpado, mesmo que a responsabilidade não fosse dela. Interrompendo seus pensamentos, sua mãe afirmou que acreditava nele e sabia que ele conseguiria superar qualquer obstáculo. Emocionado, Theo a abraçou e disse que ela não precisava mais se preocupar. Em sua mente, ele jurou que destruiria o grupo dos Dragões de Escamas. 2 semanas depois, Remington aguardava Theo, que apareceu envergonhado, usando roupas elegantes. Remington, surpreso, perguntou se era mesmo ele. Theo, incomodado, perguntou se até ele faria piada com sua aparência. Remington garantiu que estava sendo sincero. Os dois entraram na carruagem enquanto Theo refletia sobre as mudanças que havia experimentado nas últimas semanas. Não apenas sua altura e músculos haviam aumentado, como também ele e Remington ficaram mais próximos. Durante esse período, Theo também fez novos companheiros, o que levou Evelyn a comentar que só queria treiná-lo, mas as coisas saíram de controle. Para Theo, aquelas semanas haviam sido exaustivas. Remington comentou que soube que aquele seria o primeiro banquete formal de Theo, e este confirmou. Remington tentou tranquilizá-lo, garantindo que tudo daria certo, mas advertiu que Axion podia ser um pouco cruel. Ele revelou que Axion foi quem o convidou para os Dragões de Escamas e que organizou o banquete para ele. Theo, em pensamento, comentou que já sabia disso e sorriu, pois isso significava que ele seria humilhado ainda mais. Enquanto isso, Axion também aguardava ansioso pelo início do banquete, imaginando quanto poderia se divertir com a falha dos Ragnar. Ao chegar ao Palácio Carmélia, Theo observava o enorme castelo enquanto refletia. Ele sabia que a razão de Rendon atrapalhar seu treinamento, causar sua morte e mais tarde levar à destruição do Palácio das Rosas estava ligada ao Palácio Carmélia. Seus pensamentos foram interrompidos por Remington, que o chamou para entrar. Remington informou que Axion iria recebê-lo pessoalmente. Theo já sabia o motivo por trás do convite. Axion queria encontrar uma forma de pará-lo, agora que a falha dos Ragnar estava se destacando. Apesar disso, Theo já tinha um plano em mente. No entanto, ao olhar para o castelo, ele percebeu uma luz azul em uma das janelas e reconheceu como uma luz de missão. Enquanto se concentrava nela, foi surpreendido pelo grito de alerta de Remington. Um saco de farinha foi jogado em sua direção, mas Theo conseguiu desviar a tempo. Remington, irritado, questionou quem havia feito aquilo, enquanto Theo pensava que se fosse em sua vida passada, teria sido atingido e ficado todo sujo de farinha. Na janela, os jovens que haviam jogado o saco apareceram, seguidos por Axion. Ele afirmou que era apenas um cumprimento entre irmãos, tentando minimizar a situação, o que deixou Remington ainda mais irritado. Theo, no entanto, agradeceu pela calorosa recepção e disse estar ansioso para se divertir na festa. Por um momento, Axion ficou sem palavras, mas logo sorriu e respondeu que Theo parecia mais engraçadinho desde a última vez que se encontraram. No salão de banquetes, todos estavam falando mal de Theo. Remington se desculpou, afirmando que eles normalmente não eram assim, mas Theo o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ao mesmo tempo, ele avaliava como poderia entrar na área da missão sem chamar atenção. De repente, Axion apareceu e perguntou se Theo estava gostando da festa. Theo se lembrou de que precisava manter a calma para seguir seu plano. Então ele agradeceu pelo convite. Axion se desculpa novamente pelo incidente mais cedo e pergunta se Theo aceitava suas desculpas. Com um sorriso confiante, Theo respondeu que não havia motivo para desculpas, pois aquilo havia sido apenas um cumprimento. Axion riu e admitiu estar começando a gostar de Theo. Enquanto isso, outros jovens começaram a zombar de Theo, comentando que mesmo sendo de Ragnar, ele era diferente. Quando as piadas começaram a envolver Remington, insinuando que ele também era um bastardo, Theo percebeu que Remington parecia incomodado. Decidindo agir, Theo disse a Axion que cumprimentaria os outros convidados. Pegando uma garrafa, Theo se aproximou de um dos jovens e quebrou a garrafa em sua cabeça, deixando todos chocados. Quando o jovem começou a gritar, Theo deu um chute em seu queixo. A cena deixou os presentes em silêncio absoluto. A porcentagem da missão subiu de 41% para 43%.
2%. Remington, observando Theo, pensava que ele não costumava agir assim, e se perguntava se o comportamento era por causa dele. Theo, por sua vez, continuou. Ele pisou no braço do jovem, que gritou desesperado, pedindo que parasse. Sem hesitar, Theo quebrou o braço dele, fazendo-o desmaiar de dor. A porcentagem da missão chegou a 59%. Theo olhou para os outros, e perguntou se mais alguém queria lhe dar um oi. Nesse momento, 4 homens apareceram, apontando espadas para Theo, e ameaçaram matá-lo por ferir o jovem mestre deles. Theo pensava que era assim que as coisas deveriam ser, e depois pergunta quem era o rapaz que ele havia batido. O guarda responde que ele é o terceiro jovem mestre do clã Na'vi. Ao ouvir isso, Theo entendeu por que o grupo dos dragões de escamas estava cheio de inimigos. Ele então começou a falar que o clã Na'vi era apenas um cachorrinho do clã Ragnar. Em seguida, ele pergunta se os guardas vão assumir a responsabilidade de falar que iriam matá-lo. Os 4 cavaleiros estavam assustados com a pressão que Theo possuía, e se perguntavam se esse era mesmo a falha dos Ragnar que eles conheciam. Eles se lembravam de que mesmo sendo menosprezado por todos, Theo ainda tinha direito à sucessão do trono da linha direta dos Ragnar. Além disso, Ragnar era o Lorde do Norte, que controlava todos os 6 clãs da neve, e declarar morte a alguém com o sangue desse dragão só podia resultar na destruição de um clã inteiro. Contudo, haviam se esquecido disso, pois essa regra não se aplicava a Theo há muito tempo. Agora, isso era diferente, e eles pensavam em pedir desculpas. Antes que pudessem agir, Theo ordenou que fossem mortos. Com um movimento rápido, os 4 foram decapitados em um piscar de olhos, deixando todos chocados. A responsável pelo ato foi Evelyn, que perguntou a Theo como ele sabia que ela o estava seguindo. Ele respondeu que foi sorte, enquanto pensava que graças a ela o estar seguindo, ele pôde virar esse jogo sem problemas. A cena muda para uma conversa de Evelyn e Julius. Enquanto abriu uma garrafa de vinho, ele perguntou se ela estava gostando de dar aulas ao seu novo discípulo, já que uma vez tinha dito que não aceitaria mais nenhum discípulo. Ela, por sua vez, perguntou se ele não deveria estar em outro lugar, pois sempre esteve ausente antes de ela se aposentar. Julius comentou que sua alegria parecia estar a incomodando, e perguntou novamente sobre ela voltar a ensinar. Evelyn, tentando desviar o assunto, diz que o vinho foi caro, mas Julius insiste. Então Evelyn respondeu que Theo havia superado suas expectativas, e era o melhor discípulo que ela já treinou. Julius mencionou a Xion, e perguntou se Theo era mesmo melhor que ele. Evelyn confirmou, dizendo que em termos de potencial, Theo era superior a Xion, e que não estava falando isso da boca para fora. Julius então comentou que Theo devia estar escondendo algo, pois ninguém muda assim da noite para o dia. Ele sugeriu que ela ficasse de olho nele, já que poderia haver algo por trás dessa evolução. Voltando ao salão de festas, Evelyn observava Theo, pensando que ele criou toda aquela situação porque sabia que ela estava o seguindo. Provavelmente, ele planejou tudo desde o início. Enquanto isso, Theo em seus pensamentos, dizia que tinha notado Evelyn desde que entrou na carruagem, graças ao coração de dragão que aumentava sua percepção de energia. Isso era quase como um sexto sentido. Theo então perguntou a Evelyn que punição deveriam dar aos que o desrespeitaram. Evelyn respondeu que de acordo com as regras, a punição era morte imediata. Theo decidiu que por serem jovens e inexperientes, bastava cortar um dos braços deles. Obedecendo à ordem, Evelyn começou a cortar os braços de todos os que desrespeitaram Theo, enquanto declarava suas origens. A cada golpe, a porcentagem da missão aumentava. Um dos jovens pediu ajuda a Xion, mas ele apenas disse que aquilo era apenas um cumprimento. Evelyn cortou o braço do jovem na frente de Xion, e os dois se encararam. Xion comentou que não esperava encontrar Evelyn ali, e ela respondeu com um cumprimento formal. Ele percebeu que Evelyn só atacou quem desrespeitou a linhagem dos Ragnar. Embora ele também fosse um candidato ao trono, não podia fazer nada naquele momento, pois tanto Evelyn quanto Remington pareciam estar do lado de Theo. Mas mesmo assim, Xion não conseguia esconder sua fúria, pensando em como queria esmagar Theo. Enquanto isso, Evelyn informou que havia cortado o braço de 14 pessoas que insultaram Theo. Ele perguntou sobre a condição deles, e Evelyn respondeu que poderiam ser curados se levassem os braços ao padre, mas suas vidas como espadachins estavam acabadas. Theo disse que isso era perfeito, então chamou Evelyn e Remington para irem embora. Ao passar por Xion, Theo tocou seu ombro e disse que tinha se divertido, deixando Xion furioso. Ao sair, Theo completou a missão do tutorial. O sistema anunciou que ninguém mais o chamaria de a falha dos Ragnar. Theo declarou que sua vingança estava apenas começando. Como recompensa, ele recebeu um elixir de experiência. Enquanto isso, no escritório do Palácio de Carmélia, Ed e a dona do palácio ouviam relatos sobre os acontecimentos do banquete. Descobriram que o grupo dos dragões de escamas havia sido destruído por Theo, que agora comemorava junto de seus aliados. Depois disso, vemos Xion levando um tapa de sua mãe por causa do que aconteceu no banquete, e gritando que por causa da atitude infantil dele, Theo havia se destacado mais, e agora ficou mais difícil eles tomarem o Palácio das Rosas. Ela manda ele sair para refletir sobre como quase estragou os planos deles. Obedecendo a mãe, ele vai embora, e ela se pergunta de quem Xion puxou esse jeito impulsivo. Ed aparece nas sombras, dizendo que Xion
lembrava ela na juventude, e ela diz para ele parar de brincar. Ed fala que esse incidente era uma oportunidade. Antes, eles tinham que agir com cautela porque o Palácio das Rosas fazia parte do clã do Harém, e mesmo que o líder do clã não prestasse atenção, eles ainda tinham seu apoio. Mas após o caos que Theo causou, e por ele estar se tornando lentamente o representante do Palácio das Rosas, eles poderiam usar o incidente do grupo dos dragões de escamas para usar procedimentos legais contra eles. Então ela começa a refletir sobre ter muito medo de Theo se fortalecer e ganhar reconhecimento do líder do clã. Mas se usassem esse plano, poderiam ocupar o Palácio das Rosas. Então ela pergunta quando os preparativos estariam prontos, e Ed fala que já estão prontos, e que amanhã ela ouviria notícias bem interessantes. Se aproximando com uma expressão gentil, ele diz que ela só tinha que tomar banho e dormir bem essa noite. Ela o abraça, e diz que era por isso que era difícil não amá-lo. Indo para onde Theo e seus amigos estavam comemorando, vemos Remington falando que não esperava que Theo se importasse tanto com ele. Theo pergunta sobre o que ele estava falando. Remington continuou, dizendo que estava falando sobre o que aconteceu no banquete do grupo dos dragões de escamas, e como Theo aguentou os insultos dirigidos a ele. Mas quando eles falaram mal de seu amigo, ele não ficou parado e o ajudou, enquanto ele mesmo não conseguiu fazer nada. Olhando para Theo, Remington pensava que não conseguia ficar mais surpreso. Theo aguentou o desprezo dos outros, mas se manteve firme e forte. Enquanto isso, Theo notou que Remington havia entendido tudo errado. Remington se lembra que seu clã queria que ele formasse uma aliança com a Xion, mas ele muda de ideia e grita para Theo, jurando que o seguiria. Isso faz os outros gritarem também. Antes que Theo tentasse esclarecer o mal-entendido, Evelyn manda uma mensagem telepática para ele, dizendo que isso não era tão ruim, e que parecia que todos só queriam tê-lo como companheiro. Theo sorri, e diz que nem era tão especial assim, olhando para a janela do sistema, que pode ser por ter voltado ao passado, por ter recebido o talento dos Ragnar ou por ter ficado mais forte. Ele queria saber o que era aquele sistema. No começo, pensava que era um fragmento dos seus arrependimentos, mas olhando de novo, teve uma leve sensação de déjà vu. Ele deixa isso de lado, pois estava o ajudando. Theo pensa que tinha medo de um futuro brilhante onde ele se tornasse o mais forte, mas agora tinha que se preparar para o contra-ataque do Palácio Carmélia. Então, ele chama Remington de Remy, e pede para ele um favor, entregando-lhe um papel. Remington fala que ele podia pedir qualquer coisa, enquanto comenta que Theo o chamou de Remy de uma maneira tão meiga. Theo lembra que no futuro, Remington se tornaria o líder do clã Narcio, um clã que no futuro poderia competir com os Ragnar. Ele tinha que usar essa oportunidade para fazer Remington ficar ao seu lado. Aceitando o papel que Theo entregou, Remington diz que faria o que pudesse para ajudá-lo. Theo sorri e diz obrigado. Antes que eles pudessem continuar a conversa, alguém chama Theo. Esses eram os Cavaleiros de Ragnar, as Espadas da Lei, que estavam ali para prender Theo, mandando todos relaxarem. Theo se aproxima dos Cavaleiros e vê que o mandato era verdadeiro. Como a tinta ainda estava fresca, parecia que estavam com pressa. Sem mostrar resistência, ele deixa os Cavaleiros o levarem. Antes de passar pela porta, ele olha para trás. Entendendo esse olhar, Evelyn e Remington olham para o papel que Theo deixou. No Palácio das Rosas, vemos a mãe de Theo chocada com a notícia de que ele estava sendo levado ao tribunal. Ela pergunta como isso aconteceu, e o mordomo explica que foi o grupo dos dragões de escamas que o acusaram de rebelião. Preocupada, ela pergunta se realmente o levariam a julgamento. O mordomo responde que era possível, pois Theo destruiu todo o grupo dos dragões de escamas, e eles certamente não facilitariam. Mesmo assim, ela diz que confiava em seu filho, e esperava que ele voltasse em segurança. Na cena seguinte, Theo está em uma carruagem a caminho do tribunal, refletindo sobre como fazia tempo que não ia até lá. Ele pensa que eles tentariam levá-lo a julgamento, e que trazer um sucessor de Ragnar ao tribunal só podia significar uma coisa: eles queriam testar suas qualificações como herdeiro. Ao descer da carruagem e ser levado para dentro do tribunal, Theo imagina que tentariam acabar com ele de uma vez por todas, mas decide transformar isso no palco ideal para se destacar. Entrando no tribunal, Theo vê 4 dos 9 dragões que defendem Ragnar, e reflete que em sua vida passada já estaria ofegante com a pressão. O conselheiro-chefe inicia a sessão, e Theo o cumprimenta, embora lembre que o conselheiro-chefe era o tipo de homem que valorizava a pureza da linhagem. Para ele, um meio-sangue como Theo era nojento, algo que nem se preocupava em esconder. O conselheiro-chefe começa a falar dos crimes de Theo, acusando-o de cortar os braços de jovens das famílias subordinadas. Ele enfatiza que esses atos quase arruinaram a honra dos Ragnar, e que várias famílias ameaçavam cortar relações. O conselheiro-chefe tentava responsabilizar Theo pela situação, e Theo concorda. Ele concorda que ele errou em ter cortado somente os braços deles. Ele deveria ter cortado as cabeças. A declaração surpreende os dragões, mas Theo continua, dizendo que os súditos devem oferecer suas vidas e lealdade ao Lorde, que lhes concede terra e honra. Ele explica que isso é o código dos cavaleiros, e que se soubesse que eram tão insolentes a ponto de ameaçarem seu Lorde, os teria matado para restaurar esse código. Ele não poderia ficar parado enquanto a honra de mais de 1000 anos dos Ragnar era pisoteada. Júlio se impressiona, e pensa que a punição de Theo
Theo agora seria mais leve. Porém, o conselheiro-chefe grita em resposta, até ser interrompido por Osa, o dragão da espada. Ela concorda com Theo, mas ressalta que força não é suficiente e que os Ragnar deveriam ouvir as vozes de seus súditos e cavaleiros. Caso contrário, poderiam cair, pois tirania não sustentaria o poder. Theo diz que entende, enquanto pensa que Osa não parecia ser hostil a ele. Mesmo assim, se pergunta por que ela não ajudou quando o Palácio das Rosas foi destruído. Osa afirma que a punição de Theo seria justa, e ele pergunta qual seria. O conselheiro-chefe responde que seria colocado sob condicional por 3 meses. Theo, no entanto, menciona que a cerimônia seria em 2 meses, irritando o conselheiro-chefe. Osa intervém novamente, dizendo que Theo poderia participar da cerimônia no ano seguinte. Além disso, decidiu que todos os jovens feridos por Theo também só poderiam participar na próxima cerimônia. Enquanto isso, Ed sorria, pois embora a intervenção do dragão demoníaco tenha aliviado a punição, a decisão ainda era aceitável. Para o Palácio das Rosas, não participar da cerimônia era uma desonra, e isso justificaria o apoio de mais pessoas ao Palácio Carmélia. Isso os ajudaria a colocar seus planos em ação. De repente, Theo surpreende a todos ao declarar que gostaria de apelar. Os 4 dragões ficam chocados, e Ed sorri, pensando que Theo era incrivelmente burro. Julius pergunta se Theo sabia o que significava apelar em Ragnar. Theo confirma que sim, e em pensamento, reflete que isso não terminaria com um afastamento de 3 meses. Eles queriam atrasá-lo, mas ele não aceitaria isso. Ele explica que em Ragnar, apelação significa guerra, e que no final apenas o vencedor estaria dizendo a verdade. O sistema anuncia que Theo estava entrando no cenário principal. Enquanto isso, em um ramo oculto de uma guilda de mercadores, Evelyn e Jaime estavam atacando o local. Jaime comenta que tudo estava acontecendo exatamente como Theo havia previsto, e que aquele seria o fim do clã Troivan no Palácio Camélia. O conselheiro-chefe comenta que Theo realmente ultrapassou o limite da arrogância por transformar um problema que podia ser resolvido com 3 meses de condicional em uma guerra, e pergunta se ele realmente acha que pode enfrentar 15 famílias sozinho. Theo responde que em situações como essa, o apelo pode ser resolvido em um duelo de representantes. Julius, em pensamento, considera que geralmente isso é decidido entre o vencedor da guerra, mas quando há uma diferença grande de força, é comum resolverem a questão por meio de um duelo entre representantes. Nesse caso, o representante do réu só poderia ser o próprio Theo, enquanto o representante do autor provavelmente seria Xion. Se fosse assim, Theo perderia. Julius se pergunta se ele tem alguma carta na manga, ou se está esperando que Evelyn ou ele sejam seus representantes. Se fosse isso, ele ficaria desapontado. Theo continua dizendo que, segundo as regras, eles devem escolher seus representantes e lutar dali a uma semana. Ed, por sua vez, pensa que entendeu a tática de Theo. Ele planeja usar Julius ou Evelyn como representantes. Contudo, conhecendo suas personalidades, Ed sabe que nenhum dos dois aceitaria e Theo seria obrigado a se representar. Então, ele só precisaria enviar a Xion para derrotá-lo. Quando Ed está prestes a aceitar a disputa, eles ouvem uma voz se dirigindo a Theo. A porta se abre, e o dono da voz continua falando. Este homem era Caio Ragnar, o líder do clã Ragnar. Todos se ajoelham e o saúdam. Nesse momento, uma missão aparece para Theo, ordenando que ele conquiste o Palácio Carmélia e revele seu segredo. Ao ver isso, Theo se lembra do brilho azul da missão no Palácio Carmélia, que ele havia esquecido por causa dos tumultos dos últimos dias. Ele rapidamente se concentra para tentar resolver a situação à sua frente. Caio manda Theo se levantar e diz que ouviu sobre sua situação e que ele queria fazer um apelo. Theo confirma, e Caio pergunta quem ele escolheu como representante. Theo percebe que isso é um teste, assim como Ed, que também nota o significado do momento. Theo responde que ele mesmo será o representante. Caio comenta que ele irá perder, mas Theo rebate, dizendo que não pode saber disso sem tentar, e que mesmo sob pressão, não se rebaixará ou desistirá. Ao ouvir isso, Caio ri e diz que é assim que um Ragnar deve ser. Theo agradece o comentário, mas em seus pensamentos, reflete que esse duelo nem sequer ocorrerá, pois ele havia ordenado que Jaime e Evelyn trouxessem provas da conspiração de traição do Palácio Carmélia. Com isso, ele evitará a luta. Caio, no entanto, decide dar a Theo uma oportunidade, dizendo que o testará com um único golpe. Se Theo aguentar o golpe, ele será perdoado de todos os seus pecados. Caio o manda ir para fora, mas Ed grita que isso não pode acontecer. Em pensamentos, Ed entende que para o líder do clã aplicar esse teste, significa que ele reconhece Theo como um oponente digno, e se Theo sobreviver, será alguém reconhecido pelo líder do clã. Ed não podia permitir que isso acontecesse, então tenta argumentar dizendo que os súditos iriam comentar sobre o ocorrido. Caio o interrompe, afirmando que se alguém ousasse falar bobagem, bastaria se livrar dessa pessoa. Ed então fica calado, sem ousar contrariá-lo. Caio percebe Julius rindo há algum tempo, e pergunta se ele tem algo a dizer. Julius responde que faz tempo que o líder do clã se interessa por alguém. Caio então volta sua atenção a Theo, e pergunta se ele aceita o desafio. Theo reflete que as coisas estavam tomando uma direção que poderia comprometer seu plano, mas uma oportunidade como essa sempre era bem-vinda. Ele diz que aquilo era demais para ele, pois não poderia comparar uma guerra com um golpe do líder
líder do clã. Então Theo pergunta se ele não poderia ganhar uma compensação maior, já que o julgamento chegou a esse ponto. E Caio pergunta qual seria essa compensação. Theo olha diretamente para Ed e diz que deseja o Palácio Carmélia, o que deixa Ed completamente irritado. Enquanto Ed estava irritado, o conselheiro-chefe refletia sobre a arrogância de Theo. Para ele, propor um acordo com o líder do clã era algo impensável, já que um acordo só era possível quando ambas as partes estavam em pé de igualdade. Ele acreditava que essa arrogância seria o fim de Theo. Para a surpresa de todos, Caio aceitou o acordo, dizendo que se Theo queria ser seu herdeiro, deveria ter no mínimo essa coragem. Caio então perguntou se estava tudo bem para Ed, que respondeu que tudo pertencia ao líder do clã e que ele jamais poderia ir contra suas decisões. Assim, Caio ordenou que preparassem tudo imediatamente para testar Theo Ragnar, enquanto Theo sorria com a situação. Na arena, Theo e seu pai se encaravam, enquanto os 4 dragões observavam, esperando o confronto. Ed, por outro lado, estava irritado. A armadilha que ele havia planejado para Theo acabou se transformando em um palco para sua exibição. Tentando se acalmar, Ed repetia para si mesmo que não havia como Theo suportar um golpe do líder do clã, algo que nem mesmo espadachins de alto grau conseguiam fazer. Enquanto isso, Theo já havia adivinhado o que Ed estava pensando, e disse para si mesmo que Ed ficaria desapontado, já que ele ainda possuía a recompensa do tutorial. Caio comentou que parecia que Theo havia tomado uma poção às escondidas, estranhando sua rápida mudança. Caio então perguntou se Theo estava pronto, e este respondeu afirmativamente. O líder do clã declarou que em situações como aquela, usaria sua própria espada, mas como Theo ainda não sabia usar mana, usaria uma espada de aço. Liberando sua mana avassaladora, Caio iniciou o teste. A pressão do espírito de luta de Caio era assustadora, mas Theo permaneceu de pé, o que impressionou seu pai. Theo pensou que isso era possível porque sua força havia praticamente triplicado após usar o elixir de experiência e colocado todos os pontos em força. Ele considerava libertador deixar de ser um fracote e finalmente ter poder suficiente para resistir ao ataque de seu pai. Quando Caio lançou seu golpe, Theo conseguiu prever o movimento e posicionou sua espada para se defender. O choque das espadas causou uma explosão na arena. Caio recuou e, sorrindo, declarou que fazia tempo desde que teve um filho tão decente. Theo resistiu ao ataque do líder do clã, permanecendo de pé mesmo desmaiado, deixando todos arrepiados. Como recompensa pela missão, Theo ganhou um inventário e uma chave azul. Ao despertar, Theo encontrou sua mãe ao seu lado. Ela segurou sua mão e começou a gritar, dizendo que estava muito preocupada ao saber que ele lutou contra o líder do clã. Theo pediu para que ela se acalmasse e perguntou onde estavam. Nesse momento, Julius entrou no quarto, informou que eles estavam no Palácio Carmélia, que Theo havia conquistado. Enquanto isso, a antiga dona do palácio estava furiosa, enquanto os servos tentavam acalmá-la. Ed, por sua vez, ordenava a Xion que na batalha da cerimônia, ele deveria matar Theo. A Xion sugeriu apenas cortar o braço de Theo, mas Ed insistiu que ele deveria cortar sua cabeça. De volta ao Palácio Carmélia, Theo refletia que embora as coisas tivessem tomado uma direção imprevisível, ele havia conseguido conquistar o palácio sem precisar usar sua carta na manga. Além disso, ele recebeu outra recompensa do sistema, um inventário, algo que veio em boa hora, e uma chave, que Theo comentou que provavelmente abriria a porta que brilhava em azul. Theo abriu a porta e se deparou com uma caverna. O sistema imediatamente anunciou que por ter descoberto uma masmorra pela primeira vez, ele ganharia experiência em dobro. Animado com a oportunidade, Theo teve uma ideia de encher seu inventário com espadas. Com uma espada e um escudo em mãos, ele voltou para a masmorra. Dentro da caverna, Theo avistou um lobo, que ao notar sua presença, começou a rosnar e o atacou. Ele se defendeu com o escudo, mas logo percebeu a força da fera. Theo tenta contra-atacar, mas o lobo se esquivou e voltou à ofensiva. Durante o confronto, Theo notou que a pele do lobo era extremamente dura, muito mais resistente do que a das feras que ele havia enfrentado fora das muralhas do norte. Mesmo com seus esforços, ele não causava dano significativo. Theo então se lembrou do golpe poderoso de seu pai e tentou imitá-lo, mas o lobo percebeu o perigo e recuou. Ele concluiu que não seria tão fácil reproduzir um golpe daquela magnitude. Decidindo mudar de estratégia, Theo largou o escudo e optou por focar exclusivamente nas técnicas de espada que Evelyn lhe havia ensinado. No novo confronto, ele conseguiu ferir o olho do lobo. Confiante com o resultado, continuou sua ofensiva, decidido a vencer. 2 meses depois, no quarto campo de treinamento, os amigos de Theo conversavam sobre o aumento de pessoas interessadas no treinamento e concluíram que isso é graças a Theo ter resistido ao golpe do líder do clã. Enquanto eles conversavam, um jovem loiro apareceu, os insultando e perguntando onde estava Theo. Ele insinuou que Theo havia fugido após espalhar rumores falsos e o chamou de covarde. Irritado com a provocação, Rodrigo socou no rosto, fazendo-o voar para longe. O amigo do loiro tentou intervir, mas parou ao perceber o olhar de fúria daquelas pessoas. Os aliados de Theo declararam que aquilo era uma guerra. O outro grupo, sem recuar, também sacou suas armas. De repente, o ar ficou gélido e as mãos e espadas dos dois grupos começaram a congelar. No meio da confusão,
surgiu uma mulher de olhar frio, Rei Ragnar, uma das 4 grandes caçadoras do norte. Ela não estava sozinha. Um homem alto, de cabelos ruivos, apareceu logo em seguida. Este era Hulkus Dunk, outro dos 4 grandes caçadores do norte. Hulkus, ao ver o público, perguntou onde estava o tigre. Ninguém entendeu sobre o que ele estava falando. Irritado, Hulkus gritou novamente, exigindo saber onde estava o tigre, o dono daquele campo de treinamento, pois queria desafiar Tel Ragnar. Enquanto isso, dentro da masmorra, Tel estava em cima do cadáver de um lobo, rodeado por vários outros corpos. O sistema anunciou que ele havia matado um total de 170 lobos, e que faltava apenas mais um monstro para completar a masmorra. Tel tomou uma poção para recuperar o vigor, e comentou consigo mesmo que embora fosse difícil lutar contra tantos lobos no início, ele foi se adaptando, e as batalhas ficaram mais fáceis. Agora, sabendo que faltava apenas uma criatura para concluir a masmorra, ele observou ao redor, tentando localizar o último adversário. Enquanto caminhava, jogou fora sua espada quebrada, e pegou a última espada de seu inventário. Ele se lembrou que essa era a espada que sua mãe havia lhe dado. Lembrando de sua vida passada, Tel recordou as discussões frequentes com sua mãe antes da cerimônia. Naquela época, ele ignorava os presentes dela, pensando apenas na cerimônia, e muitas vezes acabava gritando com ela. Agora, com determinação, ele jurou que faria tudo diferente desta vez. Logo, Tel avistou o chefe da masmorra, um dragão menor. Em pensamento, ele refletiu sobre a lenda de que os Ragnar eram descendentes de dragões, e se perguntou se era mera coincidência enfrentar uma criatura como essa. Sem muito tempo para pensar, ele assumiu uma postura de ataque e começou a planejar como derrotar o dragão. Decidiu usar o único ataque que havia praticado contra os lobos, mesmo sabendo que não seria tão poderoso quanto o de seu pai. Invocando o poder de seu coração de dragão, Tel avançou e conseguiu perfurar o olho da criatura, que rugiu de dor. O dragão tentou atingi-lo com sua cauda, mas Tel desviou a tempo. Apesar disso, ele percebeu que o ataque não havia sido profundo o suficiente, mas ao menos conseguiu avaliar suas chances. Decidido, Tel utilizou sua técnica de passos para se aproximar novamente, desferindo uma série de golpes rápidos. Ele sabia que precisava distraí-lo antes de acertar seu ponto fraco. O dragão menor rugiu novamente, ativando sua habilidade de medo, o que reduziu a velocidade dos movimentos de Tel em 10%. Sentindo o corpo mais pesado, Tel foi atingido por um golpe de garra do dragão e arremessado contra a parede. Ele comentou que não poderia suportar outro ataque como aquele. Enquanto o dragão continuava sua investida, Tel focou em encontrar uma brecha. Ele se lembrou da escama reversa e decidiu mirar ali. Com esforço e precisão, Tel acertou a escama reversa, fazendo o dragão rugir de dor. Quando ele pensa que venceu, algo acontece, o assustando. No quarto campo de treinamento, Hulkus discutia com o rei, insistindo que ele deveria ser o primeiro a desafiar Tel. Rei retrucou, dizendo que perdedores deveriam ficar fora disso. Hulkus gritou que aquela derrota tinha sido há 3 anos, e que agora sua força era suficiente para rivalizar com ela. Rei apenas o chamou novamente de perdedor, o que o deixou ainda mais furioso. Ele propôs um duelo para decidir quem teria o direito de desafiar Tel. Hulkus avançou com sua espada, mas Rei se defendeu facilmente. Enquanto isso, o público estava confuso. De repente, Rei apareceu entre os dois, declarando que não permitiria brigas no território de Tel. Hulkus ficou animado, e disse que também queria desafiá-lo. Nesse instante, uma aura assassina avassaladora invadiu o local. Remy ficou surpreso, e se perguntou o que poderia ser. Então Tel aparece, e Remy se pergunta qual foi o treinamento que ele fez. Hulkus ficou animado com a chegada de Tel, que agora possuía a habilidade do dragão menor. Voltando para a masmorra, o dragão finalmente morre. Enquanto o sistema anuncia a morte do dragão, Tel comenta como ele endoidou após perfurar sua escama reversa. Então ele se deita, aliviado por ter matado o dragão com sucesso. O sistema anuncia as recompensas, e ao ver que conseguiu materiais encantados, Tel pensa em consertar sua espada, pois ela era um presente de sua mãe. De repente, o sistema anuncia que ele ganhou a habilidade Medo do Dragão Menor, o que o surpreende. Embora fique feliz por conseguir essa habilidade, ele pensa que ela talvez não fosse muito útil no clã Ragnar, onde existem pessoas incrivelmente poderosas. Quando ele sai da masmorra, o sistema anuncia que ela foi completada, e lhe dá um prêmio. Uma bússola aparece em sua mão. Essa era a bússola do ninho. Reparando na bússola, Tel se questiona se ela estava relacionada com a próxima missão, mas aguarda em seu inventário, e decide que queria descansar depois de tudo o que passou. Logo, a empregada chega correndo. Vendo o estado de Tel, pergunta o que aconteceu, mas ele diz que não foi nada, e pergunta o que ela queria. Ela explica que estava havendo uma briga no quarto campo de treinamento. Voltando ao presente, Tel usa sua habilidade Medo do Dragão Menor, e fala para eles irem embora porque queria descansar. Sua voz faz algumas pessoas desmaiarem, mas vendo isso, Hulkus fica animado, e avança contra Tel.
Tel, querendo desafiá-lo. No entanto, Tel bloqueia seu ataque com facilidade, surpreendendo a todos. Até mesmo Tel ficou surpreso. Irritado, Hulkus tenta atacar Tel novamente, enquanto este pensa no que sabe sobre ele. Hulkus era chamado de o mais fraco dos 4 caçadores do norte porque não sabia usar seus equipamentos direito e não era muito inteligente, mas como membro da família Lank, tinha muita confiança em sua força. Agora, com seu nível elevado, Tel estava no mesmo patamar. Usando um golpe único, ele derrota Hulkus facilmente. Vendo isso, todos os amigos de Tel gritam, o parabenizando. Quando Tel iria se explicar, sua espada se quebra, o deixando triste por ter destruído o presente de sua mãe. Contudo, as pessoas acharam incrível que ele tivesse quebrado a espada com um ataque tão poderoso. Enquanto isso, Rei, ao observar Tel, se lembra de sua infância, quando ele a ajudou. Ela sorri e vai embora. Remy fica chocado, perguntando a si mesmo se realmente viu a Rainha do Gelo sorrir. Mais tarde, no Palácio Carmélia, todos estavam comemorando o título de Tigre Brilhante que Tel havia ganhado. Até sua mãe estava animada. Ela pega um prato de comida e enche a boca de Tel. Vendo como ela estava feliz, ele se lembra de seu passado e diz que a comida estava boa. Depois disso, a mãe de Tel percebe a espada quebrada e fica surpresa. Tel se desculpa por quebrar o presente que ela lhe deu, mas sua mãe grita, insultando a pessoa que havia criado a espada. Ela comenta que essa pessoa prometeu que a espada não se quebraria, já que havia sido feita com madeira de ébano, ferro e aço de neve branca. Tel fica chocado, pois essa madeira era muito rara, e ele não esperava que a espada tivesse sido feita com materiais tão preciosos. Sua mãe diz que iria exigir uma explicação, mas Tel tenta acalmá-la, dizendo que poderia usar outra espada. No entanto, ela fala que agora que ele foi reconhecido, tinha que usar uma grande espada. Como a cerimônia seria em menos de uma semana, ele precisava de uma espada incrível. Então, ela o chama para sair. Tel pergunta para onde, e sua mãe responde que iriam para a melhor forja de Interia, a Forja de Basque. A Forja de Basque era um dos 3 lugares que fabricavam armas em Interia. Ela era conhecida pelo tamanho de sua fábrica, mas o que mais chamava a atenção era sua mestra, que possuía o grau especial, uma ferreira com o título de mestre da forja, algo tão raro que até em Ragnar só existiam 2. Essa mulher era conhecida como a capitalista encarnada, o demônio da forja, Kinson. Tel não acreditava que estava vendo Kinson em pessoa, e se perguntava como sua mãe a conhecia. Para sua surpresa, Cecília a chamou de mãe. No entanto, Kinson respondeu que o relacionamento de mãe e filha havia terminado quando Cecília fugiu. Enquanto isso, Tel pensava que sempre acreditou que sua mãe era órfã, mas se Kinson era sua mãe, então ele era metade elfo. Kinson então perguntou o que eles queriam, e Cecília disse que queria devolver um produto defeituoso, o que deixou Kinson irritada por chamar sua espada de defeituosa. Entretanto, quando viu o estado da espada, Kinson perguntou quem a havia usado. Cecília respondeu que foi seu filho. Então Tel se apresentou, e Kinson perguntou novamente se foi ele quem usou a espada. Tel confirmou. Então Kinson pediu para seguirem ela. Enquanto andavam, Tel perguntou à sua mãe como ela era parente do demônio da forja. Cecília explicou que mesmo que tenha sido só por 6 meses, Kinson foi a mãe que cuidou dela. Então Tel percebeu que era somente uma mãe adotiva. Mas Cecília continuou explicando que Kinson amava tudo que fosse bonito, até mesmo pessoas, e por isso a adotou e cuidou dela. Kinson interrompeu, dizendo que isso era passado, mas Cecília brincou que não parecia ser assim, já que Kinson parecia ainda se importar. Tel aproveitou para perguntar por que Cecília havia saído. Kinson respondeu que Cecília saiu dizendo que se tornaria a esposa do líder do clã, enquanto Cecília elogiava a aparência de Caio. Kinson comentou que Cecília tinha voltado apenas para pedir uma espada para o filho. Na maior cara de pau, as duas começaram a discutir, e Tel, vendo aquilo, se sentiu um filho ingrato por nunca ter se interessado pelo passado de sua mãe. Ele também se perguntou por que Kinson, que parecia se importar tanto com Cecília, não fez nada para ajudá-la em sua vida passada. Chegando ao escritório de Kinson, ela arrastou Tel para dentro e pediu que Cecília esperasse. Lá dentro, Kinson perguntou se Tel tinha uma relíquia do dragão primordial. Tel disse que só havia ouvido as lendas sobre essas relíquias, mas Kinson retrucou, dizendo que se era apenas uma lenda. Como ele conseguiu destruir sua maior obra de arte, uma espada na qual ela havia se dedicado tanto? Tel pensou que a espada havia se quebrado por ele ter lutado contra o dragão menor, mas Kinson afirmou que seria melhor ele dizer a verdade. Ela se aproximou de um caixão acorrentado e perguntou se Tel via alguma coisa. Ele notou que havia uma luz azul de missão no caixão. Kinson explicou que dentro do caixão havia uma relíquia do dragão primordial. Ela contou que na Era dos Mitos, o dragão primordial havia arrancado uma de suas presas e forjado uma lâmina conhecida como a espada monstruosa, a lâmina do luar branco. Kinson disse que se Tel conseguisse tirar a espada do caixão, ele poderia ficar com a espada. No entanto, alertou que ele poderia morrer no processo. Ela perguntou se ele estava disposto a tentar. Com um sorriso no rosto, Tel respondeu que aquela espada seria dele. A lâmina do luar branco era a espada do líder da Neve Negra, um dos 9 dragões, conhecido como o Dragão Negro. Poucos ouviram falar dessa espada, pois quem a viu ou ouviu sobre ela acabou morto.
ou desaparecido. Por sorte, Tel conseguiu vê-la porque o dragão negro o deixou viver. No entanto, Tel só veria o dragão negro em 4 anos, o que significava que essa espada estaria nas mãos de Quinson nesse período. Tel percebeu que a fechadura do caixão era semelhante com a da porta da masmorra no Palácio Carmélia. Usando a chave, o caixão se abriu, mas uma energia escura saiu. Tel parecia estar sendo sugado, e se pergunta onde estava. Ele percebe que estava vendo coisas do seu passado, e se lembra o quão fraco era. Por isso precisava de poder o bastante para completar sua vingança. Se lembrando do seu desejo por poder, ele se viu diante de um grifo negro. Tel o agarrou, dizendo que a espada era digna de ser chamada de monstruosa, já que tentava controlar alguém pelo desejo de poder, mas afirmou que já havia superado esse problema. Ele concluiu que não precisava desse poder, pois o sistema já lhe dava algo melhor. Comparando essa espada com a que viu em sua vida passada, Tel percebeu que ela parecia menor, mas afirmou que isso não importava, pois agora ela era dele. Fora da mente de Tel, sua mãe tentava acordá-lo enquanto reclamava com Quinson por ter feito isso com ele. Quinson, por sua vez, se lembrava da energia negra que entrou no corpo de Tel e dizia que nunca havia visto nada parecido. Enquanto Cecília continuava preocupada, uma energia escura saiu da espada e entrou no corpo de Tel. Então Tel acordou, e Cecília o abraçou imediatamente. Tel fala que ela não precisava se preocupar. Assim, o sistema anunciou que ele havia completado a missão e obtido a lâmina do luar branco. Ele pensou que deu sorte que o grifo estava fraco, o que facilitou na vitória. O sistema também informou que, ao absorver a energia monstruosa da espada, o poder mágico de Tel aumentou em 30 pontos, ultrapassando os 200 no total, o que fez com que ele começasse a ganhar divindade. Tel ficou feliz, pois isso elevava seu poder mágico ao nível de um espadachim de alto grau, mas ele teria que esperar até a cerimônia para usá-lo. Quinson parabenizou Tel por conseguir a espada, e ele perguntou se ela cumpriria sua promessa. Quinson respondeu que elfos não mentem. Ele sentiu a espada se mover, e perguntou se ela ainda não o reconhecia como mestre. Quinson explicou que isso não era o caso, mas que a espada havia passado muito tempo selada e agora queria se aliviar. Ela sugeriu que Tel a testasse na parede. Ele perguntou se isso não seria um problema, e Quinson respondeu que um moleque como ele nunca causaria dano ao prédio. Tel aceitou, e decidiu aproveitar a oportunidade para testar o poder da lâmina do luar branco. Ele usou o coração de dragão para ocultar sua magia. Se preparando, Tel se posicionou, e Quinson, sentindo a energia da espada, tentou detê-lo, mas era tarde demais. Tel desferiu um golpe único, que cortou toda a parede, surpreendendo a todos. Quinson estava chorando pela destruição de sua forja, enquanto Tel refletia sobre a espada que havia usado. Ele percebeu que ela era perigosa, pois absorveu todo o seu poder de uma vez só. Quinson se aproximou, e confirmou que Tel não possuía um núcleo de mana, e ele fica surpreso com a velocidade dela. Quinson conclui que Tel fez aquele estrago sem usar magia, e declarou que ele era um gênio, e esse gênio era seu neto. Empolgada, Quinson olhou alegremente para Tel, e anunciou que se tornaria sua patrocinadora. Disse que tudo o que ele precisava fazer era mostrar seu talento. Cecília, observando, comentou que conseguia ver o dinheiro nos olhos de sua mãe. Então Tel e Cecília foram embora. Enquanto isso, Quinson se sentia satisfeita com as presas que Tel deixou como compensação. Ela murmurou que Cecília criou um ótimo filho, mas foi interrompida por alguém chamando seu nome. Ao olhar com raiva para um corvo que apareceu, ela perguntou o que ele queria. 5 dias depois, chegou o dia da cerimônia. Tel estava treinando com Evelyn, que ao observar sua evolução, não pôde deixar de pensar no quanto ele havia melhorado. Em apenas 6 meses, ele se tornou tão forte que já a superava. Evelyn concluiu que se Tel despertasse sua magia, seria o nascimento de um verdadeiro monstro. Concluindo o treino, Evelyn comentou que se Tel quisesse, poderia até tentar ser o orador. Ele respondeu que se isso acontecesse, ele mencionaria o nome dela em seu discurso. Confusa, Evelyn perguntou por que ele faria isso. Nesse momento, os amigos de Tel pediram que ele os mencionasse também. Tel comenta que é muito difícil ser popular, e Evelyn fala que vai embora. No quartel-general central, Tel chegou para a cerimônia enquanto refletia sobre sua importância. Ele sabia que a cerimônia era um dos eventos mais aguardados pelos Ragnar, um momento em que todos queriam demonstrar resultados impressionantes. Para os espadachins de Ragnar, essa era a primeira oportunidade de ganhar reconhecimento e honra. Todos os membros de Ragnar, incluindo o líder do clã, estavam presentes. Junto dele estavam também os 9 dragões, e a antiga líder do clã, que governou 2 gerações atrás. Tel, ao olhar para ela, não conseguia acreditar que aquela mulher tinha mais de 150 anos. O juiz anunciou o início da preliminar da cerimônia, explicando as regras. Cada participante deveria pegar uma espada e tentar deixar uma marca em uma parede forjada com aço de neve branca. Para conseguir cortá-la, era necessário usar magia. Cada participante
participante receberia uma pílula chamada Soma, que abriria temporariamente o núcleo de mana, permitindo que tentassem cortar a parede. A profundidade do corte determinaria os resultados. O juiz iria chamar o nome do participante para fazer o teste, e o primeiro é Theo. Ele se lembrou de que em sua vida passada, Shion havia sido orador, mas agora as coisas seriam diferentes. Enquanto isso, Hilda observava a cerimônia, e perguntou se aquele era o garoto pelo qual Caio estava interessado. Caio confirmou, e disse que em breve até Hilda ficaria interessada nele. Curiosa, Hilda respondeu que queria ver o quão competente era esse descendente. No palco, Theo não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. Talvez fosse por ter se passado muito tempo desde a última vez que participou de algo assim. O juiz o instruiu a tomar a pílula, e Theo se lembrou de que no passado, ele não conseguia controlar a mana, o que acabou danificando seu núcleo. Porém, desta vez seria diferente. Assim que a mana começou a fluir pelo corpo de Theo, ela transbordou, deixando o juiz um pouco preocupado com a possibilidade de ele perder o controle e se tornar um deficiente de mana. Contudo, Theo a controlou facilmente, embora tenha sentido uma leve decepção por ser tão simples. Apesar disso, ele não se importou, pois finalmente ele poderia usar mana. Então Theo se prepara, e sua mana parecia um dragão rugindo. Ele disparou a energia e cortou a parede, chocando a todos com a cena. A parede foi marcada por um corte enorme, e com isso, o juiz anunciou que Theo havia passado. O público ficou alvoroçado, comentando que não viam algo assim desde a época do jovem mestre Torquel. Nesse momento, Theo recebeu uma notificação do sistema, avisando que ele havia se livrado da maldição do azar. Muitas pessoas começaram a demonstrar interesse em Theo, mas o que realmente o surpreendeu foi chamar a atenção de sua ancestral. O teste continuou. Todos os 4 caçadores do norte passaram com ótimas qualificações, até o amigo de Theo passou. No entanto, ninguém conseguiu fazer um corte tão grande quanto o de Theo. Finalmente, chegou a vez do último participante, Shion Ragnar. Enquanto o público murmurava sobre a disputa entre o tigre brilhante e o tigre negro, muitos acreditavam que Shion não tinha como superar Theo. Ignorando os comentários, Shion pegou sua espada, tomou a pílula, e antes mesmo que o juiz pudesse dizer algo, disparou sua mana. Assim como Theo, sua mana tomou a forma de um dragão, e criou um corte na parede do mesmo tamanho que o de Theo. Com os resultados idênticos, coube aos juízes decidirem o vencedor. O juiz anunciou o fim do teste e informou que os aprovados deveriam aguardar 4 dias para o próximo desafio. Finalmente, ele revelou o resultado de quem seria o orador. O escolhido para ser o orador no primeiro desafio foi Theo Ragnar, que teve uma nota perfeita, onde até a profundidade de seu corte estava no nível de Torquel Ragnar, o que deixou todos surpresos, pois Torquel Ragnar era um dos 5 candidatos a herdeiro dos Ragnar. Em segundo lugar ficou Shion, que fez menos pontos que Theo, e em terceiro ficou Remy. Em quarto, Rei, seguido por Hulkuz em quinto. O avaliador então anunciou que o próximo teste seria realizado na Montanha das Neves, e os instruiu a se prepararem antes de dispensá-los. No domínio de Theo, seus amigos comemoravam com ele por ter ficado em primeiro lugar, e por Remy ter alcançado o terceiro. Theo agradeceu a todos, e comentou que ainda faltava a segunda fase, onde conquistariam o primeiro e o segundo lugar. Remy disse que estava feliz pelo trabalho duro de Theo ter dado frutos, mas que se sentia mal por não conseguir acompanhá-lo. Theo respondeu que naquele dia foi apenas falta de sorte, e que o que realmente importava era a amizade deles. Remy agradeceu, e prometeu se esforçar ainda mais. Perto da montanha nevada, Theo estava pensativo, refletindo que em sua vida passada, ele nem sequer conseguiu chegar até ali. Além disso, mesmo que não tenha sido em um combate direto, ele havia superado Shion, mas seus verdadeiros inimigos eram Shion e um dos 9 dragões. Ele precisava derrotar qualquer um que se colocasse em seu caminho, pois desejava se vingar de todos eles. Ele pegou a bússola do ninho, e percebeu que ela apontava para o topo da montanha. Theo pensou que precisava descobrir o que era esse ninho, mas de repente, sentiu que estava sendo observado. Em um movimento rápido, desapareceu, e reapareceu atrás da pessoa que o estava vigiando, perguntando quem ela era. O homem estava assustado, e revelou que estava ali para testar Theo, e chamá-lo para sua guilda. De repente, aparece uma mulher, que também tenta recrutar Theo, e assim foi aparecendo mais e mais. Então, Theo pensou que o melhor seria sair dali, mas de repente, outra mulher apareceu. Ela era conhecida como Dragão de Espadas, a líder do Palácio Flor de Ameixa, Osa Ragnar, que pediu para Theo dar uma volta com ela. Enquanto isso, Shion estava matando sem parar, lembrando-se de toda a humilhação que sofreu nas mãos de Theo. Seu tio chegou, chamando de patético por descontar sua raiva nos outros, e ordenou que Shion o seguisse. Ele prometeu mostrar um plano para acabar com Theo. Todos estavam surpresos sobre Osa querer recrutar Theo. Antes que tivessem chance de falar algo, ela cria um subespaço, os isolando. Dentro do subespaço, Theo admirava a habilidade e assinatura do Palácio Flor de Ameixa, dizendo que não esperava ver isso com os próprios olhos. Então, Osa fala que queria dar um presente para Theo. Ela comenta que a espada de Theo era forte como um bafo de dragão que queima tudo, mas ela é diferente. Sacando sua espada, ela fala que o dragão que ela queria era o de mudar tudo em um único sopro. Então, ela executa
conta sua técnica de espada para Theo, que fica encantado com a visão. Era isso que ela queria dar para ele, a técnica exclusiva da flor de ameixa, a chuva celestial das flores, o que deixa Theo animado, pois essa era uma técnica incrível. Mas ele diz que não sabe se poderia aceitá-la, e Osa fala que parece que ele não viu muito. Então, se quisesse ver mais, ele podia ir ao Palácio Flor de Ameixa. Dizendo isso, ela vai embora. Theo fica em um dilema, pois não dava para ele ser discípulo do Palácio Flor de Ameixa e da Cavalaria Armada Branca do Dragão. Então, ele decide pensar nisso depois da cerimônia. 3 dias depois, na Montanha Nevada, um instrutor estava falando que essa montanha era praticamente a casa dos Ragnar. Ela fica perto do Oceano Mágico, e a família Ragnar, por mais de 1000 anos, esteve nessas muralhas protegendo seu povo do Oceano Mágico. Os jovens tinham que cumprir essa missão, e foi por isso que esse era o local da segunda fase da cerimônia. Mas como era impossível para aprendizes como eles entrarem no Oceano Mágico, o teste só seria feito perto das muralhas. Então ele explica o teste, que era simples. Eles tinham que pegar o sino dos monstros que os instrutores capturaram. Tinha um total de 7 cores de sinos, e cada cor dava uma quantidade de pontos diferentes. Quanto maior os pontos, mais forte era o monstro, principalmente os roxos, que eram impossíveis para os jovens caçarem sozinhos. Mas se conseguirem, eles vão ganhar muitos pontos. Não tinha regras, eles podiam usar o método que quisessem, desde que trouxessem os sinos. Ouvindo isso, Theo pensa que eles estavam dizendo que podiam roubar o sino de outros participantes, mas em Ragnar eles são muito orgulhosos para fazerem isso. Então, o instrutor explica por último que tem totens espalhados pela montanha que seriam uma zona segura para os participantes. Com tudo explicado, ele manda iniciar o teste, e todos entraram na montanha, cada um com uma prioridade. Mas a Xion se lembra que seu tio mandou ele seguir o plano. Enquanto ele estava passando, Rei o encarava. Enquanto isso, Theo estava entrando na montanha também, mas é parado por Remy, que fala que pensou muito nesses 3 dias, e decidiu que além de considerar Theo um amigo, ele o considera um rival, e queria superá-lo. Theo sorri, e fala que sente o mesmo. Então Remy se vai, enquanto Theo estava animado em ver Remy o tratar como um alvo, pois isso queria dizer que ele ficou mais forte. Então ele pega a bússola, e diz que estava na hora de ir ver esse ninho de dragão. Nos arredores da Montanha Nevada, Theo estava seguindo a bússola, e notou que ela estava apontando para baixo. Ele se perguntou se tinha que cavar, mas ele não tinha nenhuma pá. Notando uma presença, ele sacou a espada e atacou. 3 pessoas apareceram, e Theo os reconheceu, dizendo que eles eram os 3 bastardos de Bukizan, conhecidos como a escória de Ragnar. Eles matavam pessoas, e faziam parecer acidentes. Entre seus atos, o mais sinistro era o massacre de Bukizan, onde mais de 761 pessoas morreram, e 220 ficaram desaparecidas. O pior disso era que não dava para identificar os mortos, pois tiveram suas cabeças esmagadas. Theo conhecia bem esse incidente, pois foi ele, junto com os membros da Neve Negra, que limparam a sujeira. Theo pretendia matá-los enquanto ficava mais forte, mas eles vieram direto para sua porta. Theo pergunta a eles se foi a Xion que mandou segui-lo, mas eles dizem que não seguiriam as ordens de um moleque. Então Theo pergunta quem foi, mas eles falam que alguém de sangue pobre não poderia saber quem era seu superior. Theo deduz que foi o conselheiro-chefe, os surpreendendo, e continua dizendo que como o juiz não está fazendo nada, ele também está envolvido. O bastardo do meio diz que vai matar Theo, mas sem hesitar, Theo ataca, os decapitando facilmente, e dizendo que não queria se rebaixar ao nível deles. Por isso, deixaria ao menos suas cabeças. A técnica que Theo usou foi uma variação da chuva celestial das flores, que ele aprendeu com Osa. No entanto, ele não conseguia imitar 100% a técnica que ela mostrou. Pegando as cabeças, ele as joga no penhasco, e tenta pensar em uma maneira de cavar, mas ao olhar para o penhasco, nota que havia escadas que iam até o fundo. Animado, ele pula nelas. Enquanto isso, os soldados estavam informando aos dragões sobre a situação do teste. Julius pergunta sobre a situação de Theo, mas eles não sabiam de nada. Se aproveitando disso, o conselheiro-chefe brinca, pensando que os bastardos tinham matado Theo. Notando isso, Ed usa sua telepatia, e pergunta o que o conselheiro-chefe fez. O velho fala que mandou matar Theo. Então Ed se lembra de ter olhado todo o Palácio das Rosas, e não ter achado a relíquia do dragão primordial. Então ela deveria estar com Theo, e o conselheiro-chefe deve ter notado. Ele manda seus subordinados avisarem a Xion para apressar o plano. Osa fala com Julius que esses dois estavam aprontando, e sugere que mandassem guardas para verificar, mas Julius discorda, dizendo que Theo não cairia em um truque desses. Ele afirma que não deveriam interferir no teste por enquanto, e muda de assunto, dizendo que não acreditava que ela foi atrás de Theo pelas costas dele. Ela responde que o mais importante eram os sentimentos de Theo. Enquanto isso, Theo estava em uma caverna cheia de esqueletos, e fala que essa caverna tinha uma armadilha mental bem forte, mas comparado com a da lâmina do luar branco, isso não era nada. Então ele usa sua habilidade para melhorar seus sentidos para achar a entrada. Ele pensava que dali a 3 anos, essa caverna seria encontrada pelo grupo da Neve Negra, onde achariam um item lendário. Theo se desculpa com seus colegas, pois foi ele quem achou o Grimório de Amon. Quando Theo entra, ele percebe que não tinha um ovo de dragão, mas sim um dragão ancião.
Ele se pergunta se a Guilda da Neve Negra errou nas informações, ou se isso ocorreu porque ele veio 3 anos antes. Mesmo assim, pensa que não pode lutar contra esse dragão, pois isso destruiria tudo ao redor. Decidido, ele pensa em ir embora para voltar depois, antes que outros descubram o local. No entanto, ele sente uma presença, e quando olha para trás, vê o dragão ancião observando. O dragão diz que faz muito tempo desde que o escolhido veio até aquela caverna. Em seguida, ela se apresenta e menciona que as pessoas de Ragnar a chamavam de dragão guardião e que ela governava a montanha nevada. Ao ouvir o nome, Tel se ajoelha e a cumprimenta como sua ancestral, mas o dragão guardião não entende. Então Tel explica que ela era a companheira de seu ancestral. O dragão guardião diz que isso era besteira. Embora fosse companheira de seu ancestral, os dois tinham apenas respeito mútuo, sem sentimentos românticos. Tel pergunta se o sangue de dragão nos Ragnar não passava de um mito. O dragão guardião responde que a história sobre o sangue de dragão era apenas uma lenda criada pelos Ragnar. Ela continua dizendo que em breve cumpriria seu dever de guiar o escolhido, mas que ele precisaria passar por um teste. Antes disso, Tel poderia fazer 3 perguntas. Ele fica contente, pois assim ele não teria que lutar e poderia aproveitar para obter o máximo de informações sobre o passado dos Ragnar. Enquanto isso, a Xion acabava de matar um enorme tigre. Enquanto pegava o sino do monstro, ele pergunta a seus subordinados se tem alguma informação sobre Tel. Um deles responde que não, e chama Tel de covarde. A Xion se irrita e diz que quando se é forte, não se teme nada, e que se Tel não apareceu, ele estava fazendo algo importante. Outro subordinado informa que recebeu uma mensagem dizendo para Xion apressar o plano. A Xion responde que já sabe disso e que deseja matar Tel mais do que qualquer um. De volta à caverna, Tel decide fazer sua primeira pergunta. Ele pergunta por que ela estava ali. Ela responde que era seu dever proteger a montanha, pois no final do Oceano Mágico, existe uma criatura criada pelo monarca sem nome. Por 1000 anos, ela tem protegido a montanha dele, que considera a montanha nevada apenas um obstáculo. Tel percebe medo nos olhos do dragão guardião, o que o surpreende. Ele se pergunta quão forte seria o monarca sem nome para causar tanto temor. Em seguida, Tel pergunta o que são as relíquias do dragão primordial. O dragão guardião responde que Tel possuía 3 relíquias, mas parecia não saber muito sobre elas, sendo extremamente sortudo. Isso deixa Tel pensativo. Ele sabia que possuía a masmorra e a espada, mas não sabia qual seria a terceira relíquia. O dragão guardião explica que as relíquias são fragmentos da alma do dragão primordial, Fafnir, que dividiu sua alma em 31 pedaços. Esses fragmentos poderiam ser qualquer coisa, objetos, experiências, ou até fenômenos estranhos. Ao ouvir isso, Tel entende que sua terceira relíquia era o fenômeno que o permitiu voltar ao passado. Por fim, Tel pergunta por que ele era o escolhido. Isso o inquietava, pois não fazia sentido escolher alguém sem talento como ele. O dragão guardião responde com outra pergunta, questionando por que ele achava que era o único escolhido de maneira especial. Isso o deixa pressionado, pois significava que havia outros escolhidos, talvez até outros que tivessem regredido como ele. A situação parecia mais complicada do que ele esperava, especialmente com um monarca sem nome que aterrorizava até um dragão ancião. O dragão guardião diz que agora que respondeu às 3 perguntas, Tel poderia escolher o que quisesse de seus tesouros. Qualquer coisa na caverna seria dele. Tel se lembra que veio em busca de um grimório, mas muda de ideia. Então Tel finalmente escolhe o que quer. Ele deseja levar o dragão guardião, que parece não ter gostado dessa escolha. O dragão guardião pensava que era uma piada, e começou a rir, mas Tel falou que não era, o que fez o dragão guardião usar o seu medo de dragões contra ele, o chamando de idiota por querer cobiçar todos os seus tesouros. Tel pensava que precisava resistir àquela pressão, então usou o seu próprio medo de dragão menor. Porém, o dragão guardião diz que era inútil tentar resistir usando o medo de um dragão inferior. Determinado, Tel afirmou que ela também fazia parte dos tesouros do ninho, e que o dragão guardião nunca havia mencionado que ela não estava inclusa. Ele pensa que aquilo era uma aposta, mas iria valer a pena. Ter o dragão guardião ao seu lado significava que ele seria mais forte que os outros. Tel não queria repetir seus erros, então não poderia deixar essa chance passar. Tel gritou para que ela cumprisse sua promessa e ficasse ao seu lado. Vendo a determinação dele, o dragão guardião se lembrou de seu velho amigo. Então ela concordou, e começa a se transformar em sua forma humana, falando que havia ficado interessada em Tel. Notando que Tel estava agoniado, ela pensou que ele estava surpreso com sua aparência. Mas Tel, ao observar o buraco no meio de seu peito, perguntou o que havia acontecido com o seu coração de dragão. O dragão guardião revelou que o havia perdido há 50 anos, e que por isso só tinha mais ou menos 3 anos de vida. Além disso, explicou que não podia sair do ninho, e perguntou se ele ainda a escolheria. Sorrindo, Tel respondeu que sim. Então Tel prometeu que ficaria mais forte, e encontraria uma relíquia do dragão primordial para substituir o coração de dragão dela. Ela confirmou que isso seria possível com uma relíquia do dragão primordial. Se ele conseguisse, seria verdadeiramente digno de carregar o título companheiro do dragão guardião. O dragão guardião fala que entraria em hibernação naquele local até que Tel encontrasse algo que pudesse substituir o seu coração, já que ela não poderia sair. Ela então entregou a
a ele um livro e explicou que para estabelecer uma conexão espiritual com ela, ele precisaria abrir a porta da mente. O dragão guardião disse que Theo precisaria de pelo menos um mês, mas que ele poderia ler o livro com calma. O livro entregue era o Grimório de Amon, o que deixou Theo extremamente feliz. Mesmo assim, Theo explicou que estava no meio de um teste e que só poderia ficar ali por 2 semanas. Ele perguntou se poderia voltar depois que o teste terminasse, porém, ela recusou, afirmando que isso não teria graça e que não o deixaria ir embora até que ele abrisse a porta da mente. Assim, ele teria que concluí-la antes do fim do teste, ou seja, ele tinha 13 dias. 3 dias antes da segunda fase da cerimônia, a Xion conversava com seu tio sobre o plano para matar Theo. Seu tio explicava que as zonas seguras existiam graças aos totens de invocação, que amplificavam a energia de um monstro selado, afastando outros monstros. Contudo, se alguém quebrasse um desses totens, seria possível invocar o monstro selado. Após ouvir a explicação, a Xion entendeu o plano. Seu tio queria que ele atraísse Theo e o eliminasse usando o totem de invocação. Entretanto, seu tio logo corrigiu, dizendo que não era para matá-lo, pois não conseguiriam nenhuma informação sobre o artefato primordial que supostamente estava no Palácio das Rosas. A Xion então perguntou se deveriam capturá-lo vivo e torturá-lo, mas Ed afirmou que isso era impossível, já que Theo e a Xion eram praticamente iguais em força. Ao ouvir isso, a Xion não conseguiu esconder sua raiva, mas seu tio ignorou e ordenou que ele usasse os membros do quarto campo de batalha para atrair Theo e fazê-lo falar. Voltando ao presente, a Xion estava sentado sobre uma fera, visivelmente irritado. Apesar de estar próximo do fim do teste, Theo ainda não havia aparecido. Um jovem comentou que talvez Theo já tivesse sido morto pelos 3 idiotas que o conselheiro havia enviado, mas a Xion repreendeu o jovem, afirmando que ele tinha uma visão pior que lixo por subestimar Theo dessa forma. Acrescentou que não era à toa que a princesa do Palácio Flor de Ameixa preferia Theo a ele. O jovem em questão era Félix Ragnar, que se irritou ao ouvir isso. Então a Xion se levantou e decidiu ordenar que seus homens começassem a caçar os membros do quarto campo de treinamento, na esperança de que Theo aparecesse. Enquanto isso, Rei Ragnar observava Xion em segredo. Em outro lugar, os homens de Xion começaram a emboscar os membros do quarto campo de treinamento. Por outro lado, Theo finalmente havia terminado de abrir seu portal da mente. O dragão guardião o elogiava. Enquanto Theo refletia sobre as informações de sua vida passada, para usar o Grimório de Amon, era necessário possuir muita mana. Graças ao coração de dragão e à experiência acumulada de sua vida passada, ele conseguiu realizar a tarefa rapidamente. No entanto, devido ao seu nível atual de força, o sistema concedeu a ele uma habilidade mais fraca, já que ele ainda não era capaz de utilizar o portal da mente em sua totalidade. A habilidade que ele recebeu foi a sincronização da mente, que permitia mover objetos com a mente e ler resquícios de memória de objetos. O dragão guardião o parabenizou por se tornar seu novo companheiro e pediu para que continuasse fortalecendo essa habilidade. Ela explicou que com o tempo, ele seria capaz de ouvir sua voz e usar seu poder. Antes de se despedir, o lembrou novamente de que só tinha mais 3 anos de vida. Theo sorriu, prometendo que cumpriria sua palavra de ajudá-la a viver mais. No fim, o dragão guardião mandou Theo embora, dizendo que mal podia esperar pelo momento de vê-lo novamente. De volta ao topo do penhasco, Theo se sentia feliz por ter o dragão guardião como aliada, mas ao mesmo tempo estava abatido ao lembrar que só tinha 12 horas até o fim do teste. Ele sabia que mesmo caçando até o último minuto, não conseguiria alcançar o primeiro lugar. Então decidiu roubar os sinos de outros concorrentes. Ele se lembrou de que em sua vida passada, a Xion havia ficado em primeiro lugar, mas desta vez seria diferente. Theo sabia que derrotar a Xion não seria uma tarefa fácil. De repente, ele ouviu uma voz fraca dizendo que finalmente o havia encontrado. Quando se virou para olhar, ficou chocado ao ver quem era. Theo ficou surpreso ao ver Rei sangrando e perguntou o que tinha acontecido, mas ao ver um corte de espada em seu peito, logo concluiu que ela foi atacada por alguém. Theo perguntou a Rei quem tinha feito aquilo, e ela tenta explicar, mas cai nos braços de Theo. Quando ele encosta na espada dela, conseguiu ver suas memórias. Ele viu o Rei observando a Xion, que havia capturado seus amigos, e planejava matar alguns deles. Rei, sem querer assistir a isso, acabou se intrometendo e lutando contra a Xion. Porém, a Xion era muito superior. Theo só conseguiu ver um pouco da cena, mas isso foi suficiente para deixá-lo furioso com a Xion. Theo perguntou a Rei por que a Xion estava capturando os membros do quarto campo de treinamento, e ela respondeu que era para traí-lo. Ouvindo isso, Theo pensou que mesmo nesta vida, a Xion e seu tio não o deixariam em paz. Furioso, Theo perguntou a Rei onde a Xion estava. Enquanto isso, um dos subordinados de a Xion avisava que Theo havia aparecido, o que o deixou feliz, pois queria lutar com Theo para mostrar que era melhor do que ele. Mas seus pensamentos foram interrompidos por um subordinado de seu tio, que o avisou que ele não deveria lutar com Theo e que deveria seguir o plano de obter informações sobre o artefato primordial. A Xion diz que vai seguir o plano, mas não consegue esconder seu desgosto com a situação. De volta a Theo e Rei, ela tentava desesperadamente convencer Theo a não ir atrás de a Xion, pois aquilo era apenas uma armadilha para matá-lo. Ela explicou que até alguns dos
supervisores estavam do lado de Axion, e que mesmo sendo forte, Teo não conseguiria sair vivo de lá. Teo agradece a preocupação de Rei, mas disse que não podia deixar seus amigos morrerem, e pediu mais uma vez para ela dizer onde Axion estava. Rei o chamou de idiota, e insistiu que ele precisava viver mesmo que isso exigisse um sacrifício. Teo respondeu que não queria perder mais ninguém. Ele estava cansado das pessoas sentirem pena dele. Então, pela última vez, ele perguntou onde Axion estava, o que fez Rei hesitar. Enquanto isso, Rei havia encontrado o local onde seus colegas estavam. Ao ver os suprimentos jogados no chão e o sangue junto com os sinos, ele falou com as duas pessoas atrás dele que havia algo errado. Essas pessoas eram Hulkus e sua irmã, Erika. Rei disse que precisaria da ajuda deles por enquanto. Vemos Teo correndo em direção aonde estava Axion. Ele pensava que seus amigos podiam estar vivos, pois esse plano era de Ed, e ele podia mantê-los vivos para poder matá-lo sem sujar as mãos. O que fazia Teo pensar nisso era principalmente por Axion ter os supervisores ao seu lado. Mas Teo tinha que se apressar, pois Axion era imprevisível. Mas era exatamente isso que daria uma chance de Teo virar esse jogo. Enquanto isso, Rei ainda estava ferida, e pensava que Teo não tinha mudado nada, mas dessa vez ela também o ajudaria. Enquanto isso, vemos Axion aterrorizando os amigos de Teo, mas o supervisor o avisa que seu tio mandou ele não fazer nada desnecessário, o que o deixa irritado. Logo ele se senta, e pensava que seu tio despachou 4 guerreiros de alto nível para ajudá-lo, e isso parecia que seu tio não confiava que ele poderia vencer Teo. De repente, Teo finalmente chega. Quando ele olha seus amigos machucados, Teo não deixa de liberar sua sede de sangue, e Axion já estava prestes a sacar sua espada, mas é parado pelo supervisor. Então ele para, e quando estava prestes a falar com Teo, Teo pergunta se ele estava com tanto medo de lutar, irritando Axion. E Teo continua, falando que se ele não estivesse com medo, não teria recorrido a truques. Ele termina dizendo que Axion estava com o rabo entre as pernas. Axion se enfurece. No fim, Teo aponta sua espada para Axion, e faz um desafio, onde os dois iriam duelar. Se Teo vencer, ele teria seus amigos de volta, mas se perder, Axion podia fazer o que ele quisesse, até mesmo pegar a cabeça de Teo. Sorrindo de maneira sinistra, Axion aceita o desafio, mesmo sobre a negação dos subordinados de seu tio. Axion saca sua espada, dizendo que como era um duelo, ninguém deve se intrometer. Ao fim de suas palavras, Teo não perde tempo, e parte para o ataque, mas Axion consegue se defender a tempo. Então os dois começam a se chocar, e de repente, Axion fala que mostraria o verdadeiro poder. Então ele dispara um ataque chamado Rugido do Dragão Celestial. Teo fica surpreso com o ataque, mas rapidamente ele contra-ataca com sua garra tripla do dragão, cortando o ataque de Axion, que fica em choque com o que tinha acontecido. Sorrindo, Teo pergunta se era isso que Axion queria mostrar. Um dos subordinados de Axion estava surpreso. Mesmo que tivesse visto como Teo era forte, ele nunca pensou que ele estivesse no nível de encurralar Axion desse jeito. Isso fez pensar se seria melhor trair Axion e ir para o lado de Teo, mas logo descartou essa ideia, e se lembrou que Axion ainda tinha os supervisores ao seu lado. Então ele chamou os outros subordinados para recuarem. Assim não atrapalhariam Axion, enquanto pensava que ao fazer isso, daria espaço para os supervisores atacarem. Enquanto isso, Axion se lembrava de sua infância, de como seu tio e sua mãe diziam que ele tinha que tomar o trono dos Ragnar para os Troivans, e para ele nunca esquecer que ele não era um Ragnar, mas sim um Troivan. Se lembrar disso só o deixava mais irritado. Ele parte para cima de Teo com ainda mais raiva em seus ataques, mas Teo não ligava, pois as coisas estavam como ele esperava. Enquanto isso, os 9 dragões finalmente recebem a notícia de que Teo apareceu no campo de teste, o que deixa Julius feliz, enquanto o conselheiro-chefe fica em choque, pois pensou que tinha se livrado de Teo. Mas quem ficou mais aliviado com essa notícia foi Ed, pois agora seu plano podia ser posto em ação. Porém, logo ele fica em choque quando um homem trouxe as notícias sobre Axion e Teo estarem duelando. Voltando para a batalha, que estava ficando ainda mais intensa, Axion não pôde deixar de admitir o quanto Teo evoluiu em tão pouco tempo. Mas ele acreditava que Teo ainda não estava no nível de impedir que ele antecipasse seus movimentos. Axion lança sua espada na direção de Teo, que fica surpreso, mas não com o ataque, e sim porque isso lembrou da pessoa que o matou em sua vida passada. Axion achava que havia ganhado. Entretanto, Teo parou sua espada com as mãos nuas. Quando Teo morreu, ele pensou que nunca descobriria quem tinha tirado tudo dele, mas graças ao Random ter se revelado, Teo pôde investigar e descobrir o que aconteceu no Palácio das Rosas em sua vida passada. Ele concluiu que foi causado pelos Troivans. Então Teo sabia que tinha morrido para um deles, e o único que se encaixava nessa possibilidade era Axion, pois ele era o único arrogante o suficiente para querer aprender o lançamento de espada, já que fazia o usuário perder sua arma. Antes Teo só tinha suspeitas, mas agora ele podia confirmar que tinha sido Axion quem o matou. Teo fica furioso, e fala que mesmo agora, Axion estava louco para matá-lo junto de todos ao seu redor. Axion ficou surpreso por Teo destruir sua espada com as mãos. De repente, Teo agarra o cabo da espada quebrada, enquanto pensava que nesta vida seria diferente. Ele arremessa o cabo em Axion, que desvia, insultando a mira de Teo. Contudo,
ao sentir a mana de Tel sendo liberada. A Xion não acreditava que esse poder mágico monstruoso estava saindo de Tel, e conclui que ele estava escondendo sua força no primeiro teste da cerimônia. Mas a Xion não tinha muito tempo para pensar, pois Tel aparece em sua frente e o ataca. A Xion consegue se defender, mas é empurrado para trás, e Tel continua sua investida. Tel empurra sua espada para frente como uma lança. Mesmo que a Xion tenha conseguido desviar, ele tem seu rosto cortado, enquanto Tel zomba, perguntando se era isso que a Xion chamava de a verdadeira força de Ragnar. Ouvindo isso, a Xion, com raiva, agarra o braço de Tel e o prende. Então ele tenta atravessar Tel, mas ele desvia, e consegue se soltar, se afastando de Xion. Sem deixar seu oponente respirar, Tel desaparece, e aparece na frente de Xion, o desarmando. Então, Tel pergunta a Xion se ele sabia qual era a sensação de ter seu estômago perfurado. Então Tel ataca, e a Xion não pode fazer nada para se defender. Enquanto isso, vemos Remy explicando que esse estrago não tinha sido feito por monstros, mas por humanos, e que era possível que tivesse sido a Xion quem capturou seus amigos. Rukus pergunta o motivo de a Xion fazer isso, e Remy diz que devia ser para trair Tel e tirá-lo da cerimônia. Rukus chama a Xion de covarde, enquanto sua irmã Erika diz que isso era normal em Ragnar. Remy comenta que era por isso que ele odeia Ragnar, mas ouvindo isso, Erika diz que Remy deveria ter cuidado com o que fala. No fim, Remy declara que precisava salvar seus amigos, e pede ajuda de Rukus e Erika. Rukus aceita, mas sua irmã recusa, e explica que só acompanhou Remy porque pensou que encontraria Tel. Como ela não o encontrou, não tinha motivo para salvar pessoas fracas que ela odiava. Remy diz que sabe o motivo dela querer encontrar Tel, e garante que se ela o seguisse, acabaria o encontrando. No fim, eles seguem juntos até a localização de Xion, mas no caminho acabam se deparando com seus subordinados. Remy tenta convencê-los a sair de seu caminho, pois não queria enfrentar um velho companheiro, mas eles recusam. No fim, eles começam uma batalha. Enquanto isso, vemos que o cabo que Tel havia arremessado era para ajudar seu amigo, não para acertar Xion. Voltando para a batalha, vemos um dos supervisores interferir no duelo. Ele chama seus companheiros para tirarem Xion de lá enquanto enfrenta Tel. Os outros entregam a espada de Xion para ele, o elogiando por sua batalha, mas Xion não estava feliz por ter sua luta interrompida. Enquanto isso, Tel enfrentava o supervisor com dificuldade, enquanto o próprio supervisor ficava impressionado com as habilidades de Tel. Ele admite que Tel era mais forte que Xion, mas não era mais forte que ele. Mesmo sem querer matar um jovem tão talentoso, o supervisor sabia que tinha que fazer isso pelos Troivans. Quando estava prestes a matar Tel, algo acontece. O supervisor foi atacado. O supervisor tosse sangue e pergunta o que Xion estava fazendo. Xion responde que já havia dito que ninguém deveria atrapalhar sua luta. Todos estavam em choque com a cena, e um dos instrutores perguntou o que Xion estava fazendo. Xion respondeu que se eles interferissem, seria como cuspir na cara de um dos herdeiros de Ragnar. Mais uma vez, Xion olhou para Tel e admitiu que ele era forte. No entanto, ao se lembrar das palavras de seu tio, que dizia que Xion precisava ser o mais forte para sentar no trono, ele declarou que Tel tinha que ser mais fraco do que ele, pois ele precisava ser o mais forte. Xion avançou e atacou com todo o seu poder, mas Tel desviou facilmente. Aproveitando a abertura, Tel cortou o braço de Xion. Enquanto isso, os outros instrutores tentavam ajudar o companheiro ferido, mas ele ordenou que salvassem Xion e matassem Tel a qualquer custo, pois sabia que se Xion fosse morto, suas próprias vidas também estariam perdidas. Na batalha, Xion tentava desesperadamente se defender dos ataques de Tel com apenas um braço, mas, vendo tudo aquilo, Xion não conseguia acreditar que o homem que ele sempre desprezou agora o havia superado. Aquilo não fazia sentido, ele deveria ser o mais forte e ser aquele que sentaria no trono de Ragnar. Então ele atacou com todo o seu poder, e de sua aura, manifestava um dragão vermelho. Ao ver o ataque vindo em sua direção, Tel manteve a calma. Ele se perguntou se tudo o que Xion fazia era movido por essa ambição que o levou a machucar todas as pessoas que Tel amava. Pensando nisso, Tel declarou que se Xion não abandonasse essa ambição, ele o faria desistir dela à força. Então Tel libera sua aura, que se transforma em um dragão. Usando tudo o que tinha, ele usa sua técnica garra tripla do dragão. Assim ele corta o ataque de Xion. Todos se surpreendem. Até mesmo Xion não acreditava nisso. Um silêncio toma conta do ambiente, e de repente, o ataque de Tel corta Xion, e o ataque foi tão poderoso que sua aura corta a floresta. Então, finalmente, o corpo de Xion cai, enquanto sua cabeça ainda estava no ar. Tel Ragnar havia saído vitorioso, enquanto Xion Ragnar estava morto. Vendo aquela cena, o supervisor ordenou aos seus companheiros que matassem Tel. Então eles avançam contra ele, e Tel sabia que a situação não era favorável para ele, pois seu último ataque havia consumido grande parte de sua mana. No entanto, ele não tinha outra escolha senão lutar. Mas de repente, alguém interrompeu o ataque dos três instrutores. Eram Remy, junto de Erika e Rukus, e todos os seus amigos. Tel ficou surpreso, e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Remy respondeu que queria dar uma mãozinha para ele. Remy então olhou para o instrutor, e comentou que eles não podiam interferir no teste, muito menos atacar os candidatos.
candidatos. Ele perguntou se os instrutores estavam preparados para enfrentar as consequências de suas ações, o que deixou o instrutor assustado. Desesperado, o instrutor perguntou por telepatia o que deveriam fazer. No entanto, o chefe dele estava completamente perdido, pois todo o plano havia falhado, e até a Xion estava morto. Então o instrutor decidiu que precisavam eliminar todos os presentes, assim os Troivans não seriam ligados a tudo aquilo. Ele pegou uma sacola cheia de sinos para tentar convocar vários monstros poderosos, mas antes que pudesse agir, foi morto. 4 instrutores surgiram de repente, 2 do Palácio Flor de Ameixa e 2 da Cavalaria Armada do Dragão Branco. Eles ordenaram aos outros instrutores que parassem imediatamente, antes que tivessem o mesmo destino do companheiro. Theo observava a cena, e não sabia de onde eles haviam saído, mas finalmente sentiu alívio, e caiu para frente, mas Rei o segurou antes que ele desmaiasse. Theo agradeceu a ajuda, mas Rei comentou que ele havia sido muito imprudente, e perguntou por que ele tinha feito tudo aquilo. De repente, todos os amigos de Theo se reuniram, preocupados com ele. Vendo isso, Theo respondeu que eles eram a força que ele precisava, e se lembra de que precisava pegar os sinos para garantir o primeiro lugar. Enquanto isso, a morte de Ashion havia sido anunciada, deixando os 9 dragões surpresos, principalmente Ed. Finalmente a segunda fase da cerimônia termina, e todos os candidatos estavam esperando o instrutor para anunciar os resultados. Para a surpresa de todos, quem faria isso era um dos 9 dragões celestiais, Farel Ragnar. Ninguém esperava que uma pessoa tão importante estaria ali. Farel comenta que dos 87 candidatos, apenas 45 passaram na segunda fase, o que o deixa impressionado. Mas o que mais o surpreendeu foi a pontuação do primeiro colocado. Ele menciona isso olhando profundamente para Theo. No fim, Farel declara que todos que passaram na segunda fase agora eram membros verdadeiros de Ragnar, e podiam levantar suas espadas com orgulho. Então ele anuncia a pontuação dos candidatos. Theo ficou em primeiro lugar com 1121 pontos, enquanto Remy ficou em segundo com 926 pontos, seguido por Eric em terceiro com 843 pontos, e Rei em quarto lugar com 789 pontos. Após isso, ele revela a pontuação dos outros 45 candidatos. Agora era o momento de falar dos candidatos que estavam qualificados para participar da terceira fase da cerimônia, e esses eram os 4 primeiros colocados. Eles haviam descoberto o tesouro escondido da segunda fase, uma técnica de respiração elemental escrita nos sinos. Esse segredo era difícil de aprender, mas quem conseguisse dominá-lo passaria para a próxima fase. Em sua vida passada, Theo não foi capaz de compreender isso direito, mas graças à sua habilidade de sincronização mental, ele agora era capaz de aprender a técnica diretamente da fonte. Enquanto Theo pensava nisso, Farel ria. Ele teria ficado satisfeito com apenas uma pessoa levantando a mão, mas estava feliz em ver 4. Ele chama Theo primeiro para demonstrar a técnica que havia aprendido. Theo reflete que em sua vida passada, apenas Eric havia descoberto esse segredo, enquanto Remy e Rei falharam. Ele conclui que isso era um efeito borboleta causado por sua interferência. Mesmo agora com Ashion morto, Theo não sabia o que o futuro reservava, mas acreditava que seria melhor do que o anterior. Theo revela que havia conseguido a técnica do trovão. Essa técnica tinha estágios que incluíam infusão, manifestação, controle, expansão e espada. Theo surpreende a todos ao alcançar o estágio de infusão, mas ele queria mais. Ele fecha os olhos e avança até alcançar o nível de expansão. Em seguida, abre os olhos, saca sua espada e executa a técnica chamada Dragão do Trovão. O ataque corre direto na direção de Farel, que sorri ao ver Theo alcançar o estágio de expansão. Farel ergue sua mão e utiliza a técnica de respiração das águas, desfazendo o ataque de Theo com facilidade. Rindo alto, ele anuncia que Theo passou, e por sua ousadia, lhe concede mais 1000 pontos, fazendo com que Theo atingisse 2121 pontos, ficando indiscutivelmente em primeiro lugar. Todos ficam chocados ao ver Theo ultrapassar a marca de 2000 pontos, e comentam que o único que poderia se comparar a ele era o príncipe Torquel. Em seguida, Remy atingiu o nível de controle, e recebe 500 pontos. Erika e Rei recebem 300, pois chegaram somente até a manifestação. Vendo isso, Farel fica satisfeito por ter 4 candidatos que ultrapassaram a faixa de 1000 pontos. Então, Farel ordena que todos os candidatos que não avançaram para a terceira fase deixem o local, e se preparem para a cerimônia de nomeação, marcada para uma semana depois. Ele informa aos 4 aprovados que a terceira fase começaria imediatamente. De repente, no topo da montanha, uma aura acompanhada de uma pressão sufocante cai sobre Theo e os outros. Theo fica em choque, pois aquela aura era do dragão guardião. Na terceira fase da cerimônia, o candidato precisava se encontrar com o líder do clã, mas ninguém sabia o que iria acontecer, pois tudo dependia das decisões do líder. Era nesse encontro que se decidia se a batalha dos líderes iria acontecer. Cada um dos 5 candidatos fazia parte de uma das casas dos líderes, e ser escolhido como representante nessa batalha significava ser reconhecido como alguém forte. Theo olhava para o topo da montanha, sem entender por que sentia a aura do dragão guardião ali. Logo ele se perguntou se seu pai havia pegado o coração do dragão guardião. Farel explicou que eles precisavam superar o medo do dragão e ir até o chefe
do clã. Porém, isso era mais fácil de dizer do que fazer, pois nenhum deles conseguia sequer se manter em pé diante daquela pressão. De repente, Theo disse para Erika que ela não precisava usar força para resistir à pressão, mas sim se adaptar à onda de mana. Erika não entendeu o que ele quis dizer, então Remy explicou que eles precisavam criar uma onda de mana contrária à magia do chefe do clã. No entanto, fazer isso não era uma tarefa simples. Theo comentou que se não pudessem fazer isso, não teriam o direito de encarar o líder do clã. Mesmo assim, Erika continuava sem entender. Remy tentou explicar de outra forma, dizendo que toda magia possuía uma espécie de onda, parecida com uma vibração, e que o mesmo se aplicava à magia do líder do clã. Para escapar daquela pressão, eles precisavam calcular e criar uma magia oposta. Então Erika simplificou o que Remy disse e gritou com ele por não saber explicar. Enquanto os dois discutiam, Theo conseguiu escapar da pressão, surpreendendo a todos. Ele comentou que se quisesse ser o próximo líder do clã, precisava ser rápido. Essa afirmação chocou os demais. Então Theo correu em direção à montanha. Farel fala para os outros se apressarem, pois quem chegasse primeiro teria vantagem. No fim, todos escaparam da pressão. Sozinho, Farel comentou consigo mesmo, que mesmo com toda a sua experiência, ainda era capaz de se surpreender. A cena corta para o Palácio Carmélia, onde Kinson estava animadamente caçando sua filha. Finalmente, ela encontrou Cecília, que pediu para a mãe ser mais discreta. No entanto, Kinson não dava atenção, pois estava muito animada. Ela dizia que logo ficaria rica. Cecília falou que sua mãe já era rica por natureza, mas Kinson explicou que estava ficando ainda mais rica, já que desde que Theo se tornou famoso, os pedidos na sua loja não paravam de aumentar. Enquanto Kinson falava animada, Cecília pensava que sempre soube que seu filho tinha nascido para brilhar. Agora que isso havia acontecido, ela não conseguia deixar de se preocupar com toda a pressão que ele enfrentaria. Ao mesmo tempo, sentia raiva de si mesma, se lembrando de como às vezes desejava que Theo fosse talentoso apenas para ganhar mais atenção de seu marido. Apesar disso, Cecília sabia que precisava superar esses sentimentos e fazer o máximo para ajudar seu filho. De repente, Kinson gritou alegremente, dizendo que sua forja estava crescendo tanto que agora poderia fazer mais do que apenas armas para aumentar seus lucros. Ouvindo isso, Cecília perguntou se sua mãe era capaz de fazer uma prótese. A cena então corta para Caio, que ria alto, dizendo que mal podia esperar para ver seu filho. Um pássaro preto em seu ombro piava, e Caio, ouvindo, diz que entendia que o pássaro estava preocupado. Contudo, mesmo um pai não podia impedir o sonho de seu filho, especialmente quando ele era tão jovem e determinado. Caio comentou que até ele já teve momentos assim, e o lugar onde estava era prova disso, o cemitério de espadas, onde guardava as armas de todos os que o desafiaram. Mesmo assim, o pássaro piou mais alto. Caio riu, e disse para ele relaxar, pois tudo o que desejava era o melhor para Ragnar. Se alguém tentasse impedir isso, ele simplesmente o eliminaria. Então o pássaro se calou, e Caio afirmou que nada ainda estava decidido, e que eles tinham tempo, mesmo que seu filho fosse um regressor. Finalmente Theo chega no topo da montanha, e seu pai o cumprimenta, mas Theo o olhava com um olhar sério enquanto sentia a enorme pressão que seu pai emitia. Enquanto isso, seu pai começa a falar que ele tinha que encarar a realidade sozinho e enfrentar inúmeros desafios, pois essa era a posição de um líder, onde ele não podia depender de ninguém. Respeito e força própria eram necessários para ser o chefe do clã, e ele precisava se erguer sozinho. Então Caio pergunta se Theo acha que merece essa posição, e Theo responde que sim. Então Caio diz para ele não responder tão rápido, e pergunta se ele sabe que lugar era aquele. Theo fala que aquele era o cemitério das espadas, o lugar onde o chefe do clã colocava as espadas de todos os que ele derrotou. Então Caio fala que isso era ser um líder, e que inúmeras pessoas morreram tentando alcançar esse trono. Ele pergunta se Theo conseguiria responder da mesma forma após ouvir as vozes de todos os que tentaram, e morreram por causa disso. Então Theo começa a ouvir os sons de lamento dos donos de todas as espadas ao redor, mas ele não volta atrás com sua palavra. Ouvindo isso, Caio pergunta o motivo, e Theo pensa que para sua vingança, e para acabar com essa disputa pelo trono, ele tinha que superar qualquer um, mas ele sabia que essa não era a resposta que seu pai queria. Então, ele levanta sua espada, e diz que responderá com ela. Caio sorri orgulhosamente. Então ele se levanta, e fala que não trataria Theo como seu filho, e sim como um rival que cobiçava seu trono, e diz que queria ver o que ela o ensinou. Theo fica surpreso, mas também confirma sua suspeita de que Caio conhece o dragão guardião. Mas enquanto pensava, vemos que Theo havia sido cortado, e ele fica em choque, pensando que morreu. Logo, nota que isso era a espada da mente. Enquanto isso, o pássaro preto pia reclamando com Caio, que pergunta se ele estava preocupado em perder um jovem talentoso. O pássaro pia de novo, e Caio diz que entende que a espada da mente só podia ser usada por pessoas determinadas que possam entendê-la e dominá-la, mas logo se pergunta se tinha sido duro demais com alguém que ainda estava terminando a cerimônia. Mesmo assim, pensa que se Theo fosse fraco, ele poderia aproveitar para simplesmente se livrar dele logo, pois não precisava de um regressor causando problemas em sua família. Enquanto isso, na mente de Theo, vemos ele ser consumido pela escuridão. Enquanto pensava que tinha morrido, ele aceitava seu destino sem reclamar,
pois pelo menos nesta vida ele conseguiu se vingar e matar Randon e Ashion. Então ele se entrega à escuridão, pensando que pelo menos nessa vida foi mais feliz que a anterior e agora ele podia descansar em paz. Mas de repente, o espírito da espada do luar branco aparece perguntando se Theo iria desistir. Ouvindo isso, Theo agradece e fala que ainda tinha uma promessa para cumprir. Então, ele agarra a espada do luar branco e corta aquele espaço, falando que até cumprir sua promessa, ele não poderia desistir. Então Theo consegue voltar para a realidade e quando abre os olhos, vê seu pai sorrindo, falando que ele passou. Uma semana depois, a cerimônia de nomeação iria começar. Vemos Rukus e Erika conversando e de repente Rukus pergunta o que Erika ganhou na terceira rodada, mas Erika fala que era segredo, o que o deixa irritado. Ele comenta que se fosse o nosso Theo, ele diria. Erika estranha ele dizer nosso Theo, e Rukus comenta que os Lanks eram as espadas de Ragnar. Então todos os seus membros tinham que escolher alguém de Ragnar para seguir, e Rukus queria apostar sua vida em um homem determinado e poderoso. Por isso, ele escolheu seguir Theo. Então um tambor é tocado pelo juiz, que alerta que a cerimônia de nomeação iria começar. Ele diz que Theo Ragnar ficou em primeiro lugar, e ouvindo o nome, todos na plateia gritam em admiração por Theo. Na plateia, vemos Evelyn sorrindo, enquanto pensava que todos estavam torcendo por Theo, e se perguntando o que ele fará a seguir, mas também não pôde deixar de sentir inveja da coragem de Theo. O juiz elogiava Theo por suas habilidades mostradas durante a cerimônia, mas de repente, Ed aparece no palco, surpreendendo a todos que pensavam que ele pretendia se vingar de seu sobrinho morto. Mas o que ele falou a seguir chocou a todos, pois ele fala que o departamento de inteligência queria dar o cargo de vice-diretor a Theo. Para Theo Ragnar, ser o melhor tinha um significado especial, pois ele sempre viveu no fundo do poço, mesmo sendo um Ragnar. Mas agora ele havia se libertado desse poço e podia voar livre pelos céus. A história de Theo Ragnar, que alcançou o topo mesmo quando era um ninguém, emocionou muitas pessoas, e o número de admiradores que ele ganhou foi aumentando. Agora ninguém o olhava com desprezo, mas ficavam maravilhados com sua presença, pois quem estava diante deles não era mais a desgraça dos Ragnar. De repente, Theo recebeu uma mensagem do sistema informando que ele havia completado a missão de ficar em primeiro lugar na cerimônia. Como recompensa, ele ganhou o núcleo de Etten. Ao ver isso, Theo finalmente se lembrou da missão, já que havia passado algum tempo desde que ela começou. No entanto, ele começou a se perguntar o que era esse núcleo de Etten, mas decidiu deixar esse pensamento para depois. Então Ed convidava Theo para ser o vice-diretor de seu departamento. Observando a situação, Theo usou a habilidade observar em Ed e percebeu que ele tinha o objetivo de descobrir mais sobre a relíquia do dragão primordial, além de manter Theo sob vigilância, como se ele fosse seu cachorro. Diante disso, Theo pôde confirmar que Ed sabia sobre a relíquia que ele possuía. Fechando o punho, prometeu que acabaria com Ed com suas próprias mãos. De repente, o dragão demoníaco Julius reclamou da atitude de Ed ao tentar recrutar Theo, o acusando de querer aproveitar a situação para se vingar de seu sobrinho. Mas Ed respondeu que, embora estivesse um pouco irritado, desejava recrutar Theo por causa de seu talento. Isso deixou Julius ainda mais irritado, pensando que Ed valorizava mais o poder do que sua própria família. O juiz mandou que eles se acalmassem e perguntou a Theo se ele já havia tomado uma decisão. Theo respondeu que gostaria de ouvir as propostas dos outros dragões antes de decidir. Então Oz anunciou que gostaria que Theo fosse o príncipe do Palácio Flor de Ameixa. Essa proposta deixou todos chocados, pois representava uma grande oportunidade, especialmente para alguém que desejasse se tornar o herdeiro do trono. De repente, alguém apareceu pulando dos céus. Era Robert Ragnar, o dragão negro, e líder da Neve Negra. Ele declarou que vinha observando Theo desde o início da cerimônia, e que queria recrutá-lo para sua guilda, prometendo que ele alcançaria o título de puro. Theo sabia muito bem o que isso significava. Essa era a posição mais alta dentro da guilda da Neve Negra, que permitia aos membros revelarem suas identidades e receberem honra por seus feitos. Em sua vida passada, Theo sabia que apenas 8 pessoas tinham alcançado essa posição na Neve Negra. Naquela época, não importava o quanto ele tentasse, parecia impossível atingir tal nível, mas nesta vida, ele conseguiu isso com facilidade. Outro dragão, Farel Ragnar, o dragão ascendente, e líder do Salão do Dragão Ascendente, também fez uma proposta. Os membros da Cavalaria do Dragão Branco estavam surpresos com o fato de 4 dos 9 dragões desejarem Theo. Agora, só faltava Julius Ragnar, o dragão demoníaco, fazer uma oferta. No entanto, Julius afirmou que não tinha nada a oferecer. Isso irritou alguns de seus subordinados, que consideravam o comandante orgulhoso demais. Julius então explicou que mesmo querendo Theo em sua equipe, ele não podia ser injusto com os outros membros, favorecendo Theo de forma desproporcional. Ele declarou que tudo o que podia oferecer era apoio para que Theo se tornasse um grande cavaleiro. Ouvindo isso, Theo sorriu. Antes que ele pudesse anunciar sua escolha, alguém perguntou se ele era um regressor. Surpreso, Theo se virou para a direção de onde vinha a voz, e viu Hilda Ragnar, a antiga líder do clã Ragnar. Theo tentou negar, mas Hilda o confrontou, perguntando como ele havia sobrevivido a este ciclo, enquanto elogiava suas habilidades de atuação. Essas palavras deixaram Theo
Theo confuso, e ele se perguntou se era possível haver mais de um regresso. Enquanto isso, o juiz perguntou se Theo estava bem, e ele respondeu que sim, pedindo um tempo para pensar. Hilda continuou falando com Theo, dizendo que ele não precisava esconder isso dela, pois ela também era uma regressora, embora seu número de regressões tivesse acabado. Com isso, Theo pôde confirmar que existiam mais regressores além dele. Contudo, ele começou a se perguntar quantos mais poderiam existir. Ele decidiu perguntar a Hilda se era possível regredir várias vezes. Surpresa com a pergunta, ela mencionou que Caio não devia ter explicado isso a ele. Hilda então revelou que Caio odiava regressores, e se perguntou como Theo ainda estava vivo. Isso deixou Theo ainda mais intrigado. Como o tempo era curto, Hilda disse que se Theo quisesse saber mais sobre o mundo e sobre os Ragnar, deveria procurá-la. Então ela encerrou a conversa, enquanto Theo começava a refletir sobre o fim da terceira fase. Sem dizer nada, Caio usou a espada da mente em Theo. Pensando nisso, Theo começou a considerar tudo o que havia acontecido até aquele momento. O fato de Caio odiar regressores, a energia do dragão guardião que ele havia sentido, e a possibilidade de Caio ter roubado o coração dela. Theo achava impossível um humano derrotar um dragão, mas se fosse seu pai, conhecido como semideus, talvez fosse possível. Por fim, Theo decidiu que para descobrir os segredos de sua família e os mistérios dos regressores, ele precisava ir atrás da antiga líder. Quando o juiz perguntou novamente se ele havia tomado sua decisão, Theo finalmente respondeu. Depois de Theo fazer sua escolha, foi a vez de Remy decidir. Ele acabou se tornando discípulo do dragão ascendente, algo diferente do que aconteceu na vida passada de Theo. Naquele tempo, Remington voltou para sua terra natal, onde ganhou influência e acabou se rebelando contra Ragnar. Mas desta vez ele não foi embora. Essa era mais uma mudança no futuro de Theo. No fim, os dois se despedem, prometendo que quando se encontrassem novamente, estariam ainda mais fortes. Rei retornou ao Palácio Narciso, o local onde vivia sua mãe, o Dragão do Gelo. Esse era o melhor lugar para ela se fortalecer. Enquanto isso, os outros amigos de Theo não puderam segui-lo, pois não tinham pontos o suficiente. Mesmo sem querer se afastar de seus companheiros, Theo sabia que agora todos estavam dando o seu melhor nas posições que escolheram. De repente, Theo ouve alguém chamá-lo. Eram Hulkuz e Erika. Ele os cumprimenta e agradece pela ajuda que deram durante a segunda fase da cerimônia. Erika pede para que ele não se esqueça disso, enquanto Hulkuz declara que gosta de Theo. Mas no fundo, os dois apenas pensavam que Theo era forte, e isso deixou confuso. Nesse momento, um soldado anuncia que o comandante estava chegando. A escolha de Theo nunca havia mudado. O melhor lugar para ele evoluir era a divisão mais honrada de Ragnar, a Cavalaria Armada do Dragão Branco. Quanto a Hilda, Theo poderia vê-la depois. Julius aparece para dar as boas-vindas aos novos membros. Ele começa pedindo para que todos compartilhem suas ambições dentro da Cavalaria Armada do Dragão Branco. Um por um, os soldados expressam seus objetivos. Quando chega a vez de Theo, ele se lembra da guerra que se aproximava dentro de 5 anos. Com isso em mente, ele declara que deseja se tornar o comandante da Cavalaria Armada do Dragão Branco nesse período. A declaração impressiona um dos soldados presentes, e Julius ri, gostando da ambição de Theo. Então ele novamente dá as boas-vindas aos novatos, e faz um discurso inspirador. Ele lembra a todos que não importa o motivo pelo qual escolheram essa unidade, cada gota de suor e sangue derramada será para torná-los lendas em Ragnar. O esforço de hoje se tornará sua honra amanhã. Como uma espada indestrutível, cada cavaleiro deve proteger as costas de seus companheiros, assim como será protegido por eles. No final desse caminho, encontrarão a verdadeira honra. No fim do discurso, um enorme dragão surge atrás de Julius. Esse era seu fiel companheiro, Gula, um símbolo dos cavaleiros. Logo depois, vários outros dragões aparecem. Julius então ordena que os novos recrutas montem nos dragões com seus veteranos, pois a primeira tarefa deles era encontrar um parceiro e seguir até o ninho. Theo sente a animação crescer dentro de si. Finalmente ele teria a chance de montar em um dragão. De repente, alguém o chama, e ele percebe quem era. Era Evelyn, que havia retornado à Cavalaria Armada do Dragão Branco. E para sua surpresa, Evelyn agora tinha um novo braço esquerdo, e ela estava mais feliz do que nunca. No passado, vemos Cecília agradecendo a Evelyn por tudo que ela fez por Theo. No entanto, Evelyn responde que mesmo sem sua ajuda, Theo poderia ter se tornado alguém incrível. Cecília diz que agradece por Theo ter tido um apoio tão confiável, e acredita que ele deve se sentir da mesma forma. Sem jeito, Evelyn tenta dizer que era apenas uma cavaleira aposentada, mas Cecília comenta que todos possuem uma luz capaz de iluminar a escuridão, e que às vezes não sabemos o quanto essa luz ainda pode brilhar. Cecília queria ajudar Evelyn a brilhar novamente. Voltando ao tempo atual, vemos Evelyn agradecendo a Theo, pois foi graças a ele que ela pôde voltar para a Cavalaria Armada do Dragão Branco. Enquanto isso, Theo agradece sua mãe em pensamento, dizendo que ela era uma pessoa incrível, e Evelyn jura sua lealdade a ele. Ao chegarem ao Ninho dos Dragões, local onde a Cavalaria Armada do Dragão Branco criava os dragões pequenos, começava a cerimônia de entrada para Theo. Todos os membros da cavalaria operavam com dragões pequenos, e por isso, Theo precisava encontrar um parceiro para montar. Evelyn sugere que deem uma olhada pelo ninho para que ele veja se há algum dragão pequeno com quem se conecte.
Select. Os dois observam vários tipos de dragões pequenos, e após um tempo, Evelyn explica que cada dragão pequeno ali era cuidado por membros da cavalaria e dividido em 4 grupos. Então ela pergunta se Theo já havia se identificado com algum deles, mas ele responde que ainda não. Theo pensava em um parceiro ideal, um grande dragão pequeno que 6 anos após a Grande Guerra apareceu no Ninho dos Dragões, matando centenas de dragões pequenos cuidados pela cavalaria. Esse dragão pequeno foi considerado uma ameaça de segundo rank e só foi detido quando o dragão demoníaco e o dragão da espada foram chamados para eliminá-lo. Ele ficou conhecido como o Dragão das Sombras, nome dado pelo fato de literalmente se mover pelas sombras. Para Theo, esse seria o parceiro perfeito, mas até agora não o havia encontrado. De repente, ele olha para um penhasco e comenta que o encontrou. Enquanto isso, vemos o dragão demoníaco sentado ao lado de seu fiel parceiro. De repente, o dragão da espada aparece, perguntando por que ele estava tão feliz. Julius responde que estava contente por Theo ter escolhido sua cavalaria. Os dois então começam a falar sobre Theo, até que Osa menciona que tinha uma sugestão para dar a ele. Julius se pergunta o que ela pretende, já que Theo já havia escolhido sua cavalaria e, portanto, não poderia ir para o Palácio Flor de Ameixa. Então Osa menciona a possibilidade de transferência de unidade, o que deixa Julius surpreso. A cena é cortada para um dragão pequeno azul e branco, que estava sendo cercado por 4 outros dragões pequenos. Evelyn e Theo aparecem, e Theo pergunta o que estava acontecendo com aquele dragão pequeno. Evelyn explica que ele era um filhote criado pela cavalaria, mas por não ser um dragão pequeno puro, os outros estavam tentando excluí-lo. Theo fica surpreso ao ouvir que ele não era um dragão pequeno, e Evelyn revela que ele era um mestiço, fruto da união de uma dragão pequeno fêmea com um Beipir. Isso choca Theo, que pergunta como uma dragão pequeno poderia ter cruzado com um Beipir. Evelyn responde que isso era um mistério. Theo reflete que monstros de primeiro rank eram praticamente desastres naturais ambulantes, e que se um deles conseguisse passar pelas muralhas, poderia causar uma devastação em grande escala. Os Beipirs eram criaturas do tipo fantasma, capazes de se mover pelas sombras, o que fazia Theo entender o motivo do dragão das sombras ter essa habilidade. Então ele sorri enquanto Evelyn comenta que o nascimento daquele baixinho foi um grande problema, pois mesmo sendo aceito pela cavalaria, os outros dragões pequenos não gostavam dele e acabaram o deixando sozinho. Theo pensa que isso se devia ao fato de ele ser diferente e pergunta qual era o nome dele. Evelyn responde que o chamavam de Umbra, que significa sombra na língua antiga. Ao ouvir isso, Theo sorri e declara que quer aquele baixinho como seu parceiro. Sem hesitar, ele pula do dragão pequeno de Evelyn, pensando que queria dar a Umbra um futuro diferente, assim como teve. Um futuro onde Umbra não fosse desprezado, nem considerado uma ameaça para o mundo. Então, uma explosão de raios acontece. Enquanto Theo caía, ele pega várias espadas do seu inventário e as arremessa. Em seguida, usando sua telecinese, ele as controla para poder descer por elas. E isso deixa Evelyn surpresa, pois não sabia que ele já era capaz de usar a telecinese. Enquanto isso, ao ver Umbra ser intimidado pelos outros dragões pequenos, Theo se lembra de seu passado, em que todos o desprezavam. Então ele libera sua energia do trovão nas espadas e usa sua habilidade marca do dragão de relâmpagos, criando uma explosão de raios que afugenta todos os dragões. Theo chega ao chão e chama aqueles dragões pequenos de covardes. Ele pergunta se Umbra está bem, mas o dragão apenas rosna para ele e voa para longe. Evelyn fala que não seria fácil se aproximar desse dragão pequeno, mas Theo fala que tinha que tentar, pois mesmo sendo rejeitado, Umbra ainda voava pelo ninho de dragões, pois ele é solitário e as feridas no coração são mais complicadas de se curar do que as do corpo. Então Theo pede ajuda a Evelyn. Um pouco depois, Theo o encontra, mas Umbra não estava nada amigável. Então Theo pede para Evelyn pegar algo para Umbra comer, e quando ela vai, Umbra libera seu medo de dragões pequenos, enquanto Theo libera seu medo de dragão menor. Os dois travam uma batalha de auras, mas Theo consegue levar vantagem e se aproximar de Umbra. Theo estava derramando uma poção de cura no corpo de Umbra, deixando o dragão surpreso. Theo pensava que podia entender o coração de Umbra, o ódio que ele tinha por aqueles que o rejeitaram e o agrediram, mas também a tristeza por não poder voar ao lado deles. Era por isso que Theo conseguia se ligar a Umbra, pois eles eram parecidos. Então Theo acaricia a cabeça de Umbra, falando que nunca iria abandoná-lo. Depois Theo pega algo em seu inventário. Era um pingente. Ele mostra para Umbra, que fica encantado com o item, mas finge não gostar. Theo coloca o pingente no pescoço de Umbra, o deixando feliz. Então Theo fala que isso era um presente, e que ele daria muitas outras coisas brilhantes para Umbra se ele o seguisse. E Theo comenta que soube que Umbra não gosta de celas normais, então fala que faria uma cheia de joias para Umbra, enquanto pensava que pediria para sua avó fazer isso. Enquanto isso, Kinson tem um arrepio do nada, e um dos seus funcionários pergunta o que ela tinha. Kinson fala que sentiu seu dinheiro indo embora. Voltando para Theo, vemos Umbra rugindo para cima como forma de concordância, aceitando Theo como seu mestre. Com isso, Theo ganha uma nova habilidade, a de domador de dragões pequenos. Então Evelyn volta, e se surpreende ao ver Umbra ao lado de Theo de forma tão íntima. Em seguida, eles dão comida a Umbra, e Evelyn pergunta como Theo conseguiu domar ele, e Theo fala
fala que só o ajudou a se curar e lhe deu um presente para fazê-lo abrir seu coração. Isso surpreende Evelyn, mas ela lembra que Theo era capaz de superar qualquer barreira. Ela sabia que muitas pessoas acabavam querendo seguir ele, mas ela não esperava que Umbra acabaria fazendo o mesmo. Mas ao ver Theo montando em Umbra, ela fala que era muito perigoso, já que Umbra não estava com Sela, e Theo não tinha experiência de voo. Theo diz que tá tudo bem, e ativa sua habilidade de domador de dragões pequenos para compensar as habilidades de voo. Então sai voando nas costas de Umbra, deixando Evelyn sozinha. Nos céus, Theo nota que Umbra queria levá-lo para algum lugar e aceita. Enquanto vê a felicidade de Umbra, Theo começa a se perguntar como um dragão pequeno tão gentil acabou sendo chamado de dragão das sombras no futuro. Enquanto isso, vemos uma energia sombria surgindo em uma cachoeira.